Salve, internautas! Tudo bom com vocês? A gente está aqui em mais um podcast do Ibra Talks e a gente sempre traz aqui pessoas que têm uma história de vida muito interessante, conteúdos muito importantes e também muitas curiosidades para vocês. Hoje quem está aqui comigo é a Thaís Nishikata. Tudo bom, Thaís? Tudo bem, Sidney? Fala, Tudo pessoal. jóia. E a gente vai apresentar para vocês hoje o Rodrigo Pedro. Ele está aqui com a gente para bater um papo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde a todos, ou bom dia, né? Depende de quem tá. É um prazer estar participando desse evento com vocês. Bacana. Prazer E é nosso. também, hoje também é especial que a gente tem mais um convidado, na verdade, nosso amigo aqui, o Cláudio Pedro, está aqui com a gente. E aí, Cláudio? Oi, tudo gente, bom? tudo bom? Bom estar aqui com vocês. Beleza. Bom estar Mais aqui, um parceiro de Rodrigo. podcast nosso aqui, ó. Importante. 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 E a gente, esse podcast está sendo gravado, né, mais uma vez, então vocês não podem participar diretamente, não está sendo ao vivo, mas podem participar de que jeito? Vocês podem se inscrever, devem se inscrever no nosso canal, ajuda muito a gente. Deve ativar o sininho. Quando ativar o sininho, clica nele de novo e coloca para receber todas as notificações. Isso é importante. E o que é mais importante para a gente? O like. Sabe o dedão que tem lá embaixo? Dá um peteleco lá naquele dedão, que é bem importante para a gente. Isso daí dá muita relevância no nosso canal. E a gente está querendo relevância mesmo, né? E acho que está na hora da gente falar da nossa patrocinadora, né? A nossa patrocinadora é a Editora Vilese. A Editora Vilese tem vários livros de ficção, de autoajuda, livro científico, inclusive o livro do Ibra, o Reabilitação Animal, ele é editado pela Editora Vilese. E a gente sempre, quando traz um convidado aqui, a Editora Vilese oferece um livro para o convidado. Opa. Então, Rodrigo, eu vou te dar um livro que é meu livro, né? Eu que escrevo, mas é da Editora Vilese, que é A Sombra da Alma. Opa, muito obrigado, A Sombra da Alma. Legal. Legal, depois quando você lê, dá um toque pra Com gente certeza. o que você achou. Com certeza. Bacana. Feedback. Um feedback. Obrigado, viu? Agradeço a Editora Vilese também. Legal, bacana. Pelo presente. Legal. Deixa eu começar te perguntando, porque você é veterinário, como eu, como o Cláudio, como a Thaís, né? Que a gente está tudo em veterinário. Somos né? médicos veterinários. Médicos veterinários. Isso, é É um importante falar o podcast médico veterinário. veterinário, né? E quando que você começou? Quando você se formou? Então, Sidney, eu me formei em 94, Aham. né? Eu terminei a graduação em 94 e fui clínico até 2003. Sim. Né? Atuei aí, tive 3 clínicas veterinárias nesse período e em 2003 eu resolvi mudar de área. Uhum. Né? Então, hoje eu trabalho na área de segurança dos alimentos. Tenho uma Segurança dos empresa. alimentos. Isso. Não Você foi fácil no faz- começo. Não foi fácil. Não. Mas como é que você chegou Nada nisso? é fácil, né? Você teve clínica, inclusive eu lembro que você teve uma clínica em frente de onde eu morava. Ah, é? Verdade? Eu fui pedir vacina pra você na época, que eu tinha tá saído brincando? da Ah, clínica. que legal. Eu tinha saído da clínica e sofri um atentado lá na minha clínica. Isso lá na... Em 2001, lá na Santa Inês. Cara, A Você gente lembra? já se conhecia. Então, eu conheci ele lá, porque... Mas assim, eu Não, fui mas lá... eu e você, a gente Sim. já se conhecia. A gente se porque conhecia- desde 99, acho. Eu abri a realmente, clínica lá na realmente. época em 98. Então, aí Fiquei eu lembro de 98 que... até 2002 lá. Então, em 2001, eu Nossa, saí da minha olha, clínica porque tentaram, coincidência. deram tiro lá na minha Nossa. direção. Aí eu Eita, falei, nós. tô fora. Aí eu precisava vacinar minha cachorra, eu fui lá, eu fui de branco. Falei, por favor, você tem uma vacina aí para eu comprar? E aí? A gente conversou lá um pouquinho, peguei a vacina. Mas e você- isso que eu ia falar. Eu te vendi a vacina, né? Porque você eu se não identificou. lembro, mas eu acho que fica mais legal falar que você me deu. Pô, que orgulho da minha pessoa, né? Gente boa Parceiro, você, né? Rodrigo. Vamos lá, gente. Não, aí você vê como o mundo é Parceiro. pequeno, né? De repente eu sou sócio do teu irmão, né? Sim. A gente não era sócio nessa época, já tava. Eu acho que em começando, 2001, talvez, Tava começando, né? né? Mas vocês já se conheciam, Não, então. porque a gente né? dá Não- curso desde 99, 2000, Sidney? Sim, 98? Mas quando a eu não gente sabia começou. que ele era teu irmão.
Ah, na talvez época tenha. você não sabia. Não sabia, Olha. só sabia que era um veterinário bem em frente de casa. E um veterinário legal. Veterinário, E eu deu a falava vacina. mal dele pra você. Você lembra que eu falei mal do tal de Cláudio? Lembro. Pô, legal, bacana. Daí, bom, Então, boas aí você- histórias, né? Então, você saiu lá da clínica e aí? Então, eu tinha um sócio na época, né? Que na realidade ele é meu sócio até hoje. E eu lembro que na época eu trabalhava na clínica com ele e ele trabalhava 5 dias na clínica e 1 dia na área de alimentos. Pô, e a gente começa a conversar, né? E a situação da clínica na época não estava muito legal. E eu lembro que nós comentávamos nas nossas retiradas mensais, né? E, cara, ele trabalhando 1 dia na área de alimentos era a mesma coisa que eu retirava trabalhando 5 dias na clínica, sabe? Pô, Você falou que teve 3 clínicas. Isso. Alguma vez você teve mais de uma simultaneamente? Chegou a ter? Cheguei a ter 3, Cláudio. As 3 Não, simultaneamente? não teve. Porque essa clínica que o Sidney falou lá da Santinês, depois de 3 anos, o proprietário pediu imóvel. Mas era bem equipadinha, Era bem legal. bacana. Daí eu saí lá da Santinês, porque eu sempre tive no Lausanne. Junto com o Lausanne eu abri lá na Santinês, depois eu fechei a da Santinês e fui lá para a Avenida Itaberaba. Então eu não cheguei a ter 3. Nesse tempo todo eu tive a do Lausanne, que era dentro de um pet shop. E depois eu fui, concomitantemente eu abri a da Santinês, fechei porque o proprietário pediu imóvel que ele havia vendido e fui lá para Itaberaba. Tá. E cada vez que começa, abre e fecha, é sempre Pô, um você estresse. começa do zero, né? É uma Você zero, começa é do uma zero. É um recomeço. Pô, É um recomeço. É traumático, né? Você começa do zero. Não, e você Novo. adaptar o imóvel, né? Adaptar, Gasta exatamente. dinheiro para pintar, para adequar, para mobília, né? Mas olha, eu vou te falar que não deve ter sido nada fácil empreender nessa Não, não foi época fácil. na área de alimentos depois, porque Então o que acontece? Daí, olha, era um né, pioneiro. eu sempre tive, né? Sempre conversei bastante com o Cláudio, né? O Cláudio, você precisa fazer uma especialização, você precisa fazer uma especialização. Isso não tá legal, né? Uma hora tem um gargalo, né? Isso era meados de 2000. 2000. Uhum. Daí eu conversando com o Cláudio, eu procurei, né? E fui fazer me inscrevi para fazer uma pós-graduação lá na Saúde Pública, em Vigilância Sanitária de Alimentos. E comecei lá, fiz inscrição. Na época era o curso do Pedro Germano, Sei. Onde que ficava? lá na Doutor Arnaldo. Acho sei. que ainda é lá. Eu acho que não tem mais. Eu acho que não tem Ah, não, mais. após não, mas as aulas, eu tive aula com o Pedro Germano lá, na Doutor Arnaldo, na Saúde Pública, no prédio, aquele fica de esquininha, né, contigo, É, que é o Jardim grande. Teodoro, né? Isso, bonito o espaço lá. Maravilhoso. Né? Nossa. Daí eu fiz inscrição, né? E a seleção era uma entrevista. Ele tinha, sei lá, 800 alunos que se inscreviam na época, sempre foi muito concorrido. E eles selecionavam 80 alunos. Daí a primeira vez, entrava na sala de 50 alunos e eles faziam uma entrevista. Era assim que era feita a seleção. Daí na entrevista, todo mundo, eu trabalho no Pão de Açúcar, no Oeste, no Carrefour, tal, né? Eu sou RT de... E multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Profissionais de todas as Tinha áreas. enfermeiro, médico veterinário, nutricionista, engenheiro de alimentos, né? E eu, coitadinho, né? Chegava lá, qual a sua experiência? Eu sou clínico. Ia baixando assim, Eu sou clínico, eu tenho uma clínica veterinária. Você não tem experiência? Não tenho. Tá bom, a gente anotou seu nome aqui. Não passou. Cheguei em 2001. Fui lá, né? Vou fazer de novo, né? Fiz inscrição. Qual é o seu nome? Eu sou o Rodrigo Pedro, tal, né? Eu sou clínico. Você não tem experiência? Não. E sou o pessoal, eu sou do... Né? Gente, as pessoas com grandes experiências. Trabalhando já na Daí em área. 2002. Qual é o seu nome? Eu sou Rodrigo Pedro, eu sou clínico, tal, não sei o que. Legal, né? Você não tem experiência? Não tem. E daí eu fiz em 2003, o 4º ano. Ó a persistência. Daí assim, você começa a perceber que lá naquele canto esquerdo ficava o Pedro Germano, lá na frente ficava a Maria Isabel, lá a Maria Helena, né? Sempre no esquema. Daí eu levantei e pensei, olha, eu não preciso mais me apresentar porque vocês já me conhecem, tá? Todo mundo sabe que eu sou Rodrigo Pedro, todo mundo sabe que eu não tenho experiência, enfim, né? Então, hoje eu sou médico veterinário e tenho clínica. Então, para eu clinicar, eu fiz uma faculdade de medicina veterinária, né? Eu aprendi. Exato. Então, eu quero fazer esse curso porque eu quero aprender, porque eu quero trabalhar na área de alimentos. Então, eu gostaria muito que vocês me dessem essa oportunidade, porque eu quero primeiro aprender para depois trabalhar, né? Legal. Daí eu passei. Aí, finalmente. E ainda bem que você persistiu. Depois de quatro venceu. tentativas, né? Daí eu fiz em 2003. E no final do curso é bacana que eu recebi até
um certificado do terceiro melhor aluno da turma. Olha Pô, que até bacana. hoje. É legal, Olá, né? pô. Pô, é para ser Tá pendurado reconhecido, na parede? né? Não, Tá é. pendurado na parede. Não tá. Ah. Ele tá guardado junto com o meu Foi diploma. uma né, vitória da com faculdade. louvor aí. É bacana, Oh. né? Daí no final até eu fui indicado para trabalhar numa empresa, indicação do próprio Pedro Germano, que me indicou para trabalhar numa empresa. Que legal. Peguei bastante amizade com o dono e tal. Da empresa depois, que muito legal. Enfim, foi aí que eu entrei na área de alimentos, né? Sim. Daí eu saí da Legal. clínica. Mas você tem uma empresa própria, né? Então, eu tenho uma empresa, em 2004 comecei a trabalhar na área de alimentos, você perguntou, Uhum. né? E em 2010, essa pessoa aí que eu falei que eu peguei bastante amizade, ele vendeu essa empresa que eu trabalhava, Sim. né? E, pô, tava lá há 6 anos, né? 2004 até 2010, né? Bastante. É. Até então eu só fazia Bastante. isso, não tinha mais clínica. E do nada, né? Ele vendeu e a pessoa que comprou, depois de 6 anos, assumiu, comprou a empresa e falou, ó, desculpa, mas a gente descobriu que você não tem o padrão, o perfil para trabalhar aqui com a gente. Pô, né? Até então eu tinha dois Eu acho filhos, que né? ele ficou com medo 6 de anos. você ser mais do que ele. Não, então, Se porque bobear, assim, foi isso. ele vendeu a empresa. Aham. E a pessoa que comprou me chamou no mês seguinte, né? Ó, você Nem não tem te conhecia padrão. direito. Não, você Provavelmente não... já tinha isso já planejado. ela trabalhava lá já, né? Ah, tá. Ah, Pô, fiquei... Meu mundo Mas caiu, você né? só trabalhava nessa empresa ou você tinha alguns pontos? Só trabalhava Outras nessa empresa. fontes. Só. Ai, E esse Só- teu só- sócio não tinha Ele vínculo trabalhava nenhum. na empresa lá comigo. Ah, ele trabalhou com você. Ele trabalhou lá, mas ele tinha um ponto assim, ele trabalhava lá e era responsável técnico do Extra, Tá. né? Então De ele algumas tinha lojas. outras, de algumas 5 E lojas. você não tinha nenhum RT Não, por tava lá. fora? Não tinha. Não Tá. tinha. Cláudio. Só trabalhava lá. Eu fazia algumas coisinhas assim, coisas, né? Como eu tive clínica, eu tinha alguns clientes que eu fazia a domicílio. Eu tinha meio que uma agendinha, né, de vacina, né? Então todo mês de março eu ligava para aquele cliente, né? Ela fazia vacina. Ia lá fazer aquela que é importante, Sim, né? Aqueles ó. atendimentos, fazer a domicílio. Faz uma Sim. clientela, né? É, lógico. Mas, pô, daí do nada, eu cheguei lá, olha, daí eu vim da empresa até em casa chorando, né? Cheguei em casa. Desempregado com 2 Pô, filhos. desempregado com 2 filhos. Nossa, e né? era a única Sempre- fonte, imagina. Imagina. Daí, De água fria. e aí, o que aconteceu, né? Minha esposa, putz, fui desligado da empresa. Caramba, meu, monta a sua. Monta a sua. Ela falou assim na Fala hora? assim, pô, monta a sua. Olha. Que legal, né? É. Não, você sabe, né, monta a sua. No dia seguinte, eu estava lá no contador. Pô, como é que eu faço para montar uma empresa assim? Montei e fui galgando, né? E fui atrás de cliente, entendeu? Antes da pandemia, porque a gente tem um período... O Valdir foi desligado também nessa ocasião? Não, na época eu chamei ele para ser meu sócio. Daí ele falou, não, Rodrigo, eu não posso. Ele estava com filha pequena, né? Não, não vou sair da empresa, tal. Ele não quis vir comigo. Achou arriscado, né? Uhum. Porque Ah, ele, ficou com ele medo, tinha né? coisas a Claro. perder, né? Claro. Ele tinha, né? Ele trabalhava lá. Uhum. Embora ele estava seguro pelos RTs que ele tinha lá no Extra, né? Ele falou, bom, você não vai vir, então eu estou montando, estou abrindo e tal, porque eu não tenho outra opção. Isso Sim. é o que eu sei fazer. Eu não vou montar tinha, clínica de você novo. não. Verdade. Né? Não vou montar clínica de novo. Sim. Né? Já estava 6 anos fora da clínica, né, Sidney? É difícil você voltar, né? complicado, Você né? perde a mão, né? Uhum. Daí montei minha clínica e comecei indo atrás de cliente, né? Fazendo isso, aquilo e tal. Antes da pandemia, a gente estava com... Então, eu abri minha empresa em 2010, chama-se Cozinha e Saúde e Segurança dos Alimentos, né? Portanto, estamos em 2023, né? Ela vai para 13 anos, 13 né? anos. Olha. Antes da pandemia, a gente estava aí com 160 clientes, restaurantes, né? Entre bares, restaurantes, cafeterias, mercados e tal, né? A gente tem uma equipe grande de nutricionistas, médicos veterinários, até biomédicos, né? Que estão trabalhando com a gente. Bacana. A gente está aí com parceria, acho que temos 12 pessoas na equipe. Uhum. Bacana. A gente faz também eventos. Que eventos né? que você faz? Assim Então, que a gente conhece. É muito interessante, eu posso falar um pouquinho como eu comecei em eventos? Oh, deve. Claro. Na época eu trabalhava, lá no Lausanne, eu tinha muita amizade, né, com o dono lá do pet shop, e o dono do pet shop era casado com uma advogada que também era nutricionista. Uhum. E ela fazia um evento, eu posso falar também, né, o Carnafacu, né? Ah, Ela era advogada Do Carnafacu. do Marcelo Borghetti, que é o dono Ah. Do Carnafacu. do Carnafacu.
E até então, né, depois ela começou a saber, né, ela percebeu que eu trabalhava com alimentos, ela me falou, Rodrigo, eu preciso e tal, porque assim, eu observo, porque eu sou advogado e sou nutricionista, né, eu observo que a gente precisa ter alguma coisa para estar implantando lá, porque eu vejo situações que eu tenho um olhar, né, jurídico e um olhar de nutricionista. Então, eu vou falar com o Marcelo, um abraço para o Marcelo, que foi com ele que tudo começou, né? Pô, vamos colocar você lá, né? Vamos fazer um trabalho de prevenção, né? A gente nunca teve problema, mas, né? Daí você sabe. Por isso que chama prevenção. Exatamente. Né? Você entende disso? Eu falei, ela chama Eliette. Eu sou a pessoa que mais entendo disso na cidade de São Paulo. Eu faço muitos eventos, nunca tinha feito. Você tem que, né? Não, eu sou a pessoa... E a cozinha em saúde tinha quantos funcionários, né? Eu. Tá. Não, e assim, ele descobriu que ia falar que tinha que ter experiência. Né? Falar que tu tem experiência. Não, mas eu sabia o que estava fazendo. De qualquer forma, você tinha experiência, né? Tinha, da empresa anterior. Eu tinha experiência, mas em eventos não. Certo. Mas ninguém tinha experiência. Não tinha esse trabalho. Esse trabalho não existia, Thaís. Né? Não tinha. É mesmo, nessa época não existia nenhuma empresa que trabalhasse com essa parte de segurança de eventos, não existia. Segurança sanitária. Não, isso não existia. Caramba. Isso foi em 2010. Eu abri a empresa em 2010, isso foi em 2011. Foi o Carnaval em 2011. Daí eu fui, fiz um trabalho muito legal, né? Fomos chamados pro Carnaval de 2012 e logo na sequência teve um evento chamado SWU, que foi lá no Parque Maeda. Né? Sei. E assim, teve alguns parceiros lá que participaram do Carnafacu, que também estavam lá participando do SWU, parceiros de alimentos e bebidas e tal. E a hora que eles deram entrada lá na documentação, a prefeitura de Itu pediu uma série de documentações. Poxa, olha, eu conheço um profissional que fez um evento lá em São Paulo, tal, vamos chamá-lo, né? Pediram um responsável técnico, daí eu fui lá, assinei como RT e fiz toda a adequação, mas daí eu já fui com uma equipe bem maior. Então, mas no Carnafacu foi só você ou você já teve? Só eu. Só você. Olha, louco, né? A cara e a Louco, coragem. né? Não tinha ideia do que estava fazendo. Gente. Então, porque eu acho que assim, por exemplo, você tinha um cara que vende cachorro-quente, um de hambúrguer, um de pastel, acho que cada um contratava o seu antes, ou não tinha vigilância? Não tinha. Quer dizer, fiscalização chegava lá, detonava todo mundo. Arregaçava. Mas chegava? Estourar. Chegava. Eles vão de madrugada, assim, né? Vigilância pé de noite. Interditava ponto, né? Sim. Daí, lá no SW, eu já fui com uma equipe bem maior, né? Foi eu, minha esposa. Recrutou a família toda. Foi eu, minha esposa, a Flávia. Na época eu fazia... O filho de 4 anos. eu tinha amizade, porque na época eu dava consultoria pro Terraço Itália, né? E peguei muita amizade com o nutricionista de lá, o Rafael Fidalgo. Falei, Rafael, tô precisando de você. Chegou... Porque eu não conhecia muitas pessoas, né? Sim. Assim, da área, né? Liguei pro Rafael, você tá afim de fazer um evento aí, né? Prevenção dos alimentos, né? Não. Eu faço, não, seu Rodrigo, vamos. Seu Rodrigo. Não, seu Rodrigo, vamos, né? E daí foi o Rafael, que é nutricionista até hoje. Ele tá, um abraço pro Rafael, ele tá na equipe até hoje. Olha. E a Mônica, que é veterinária, na época era namorada dele, mas ela era clínica, né? Não, eu levo a Mônica também e tal. E fomos em 4 fazer o SWU. Mas a gente já conseguimos a entender o que era um evento aí, que foi o primeiro... E daí surgiu, né? E começou, daí você começa a ganhar corpo. Claro. Né? Você começa a entender as coisas certas e as coisas erradas. E o Valdir não estava junto. O Valdir não estava. E até então eu estava sozinho na empresa ainda e o Rafael começou a me ajudar, que é esse nutricionista, né? E a coisa começou a crescer, né? Você começa a... O que é SW? Faz o quê? É um evento, tem o Tomorrowland, tem o Lollapalooza, SW... de música, é um evento de música.
E é grande, Foi um pequeno, evento como é de que é? 3 dias lá no Parque Maeda, Eu lá, conheço né? o Parque Maeda. É, Japonês conhece o Parque Maeda. 60 mil pessoas, Thaís. 60 mil pessoas por dia. 60 mil Nossa, gente, pessoas. Fui doido também de fazer um evento. Você começa a mensurar, assim, também pouca gente, né? Em Mas a 4 Vigilância Sanitária lá do município de Itu foi e, assim, tá. parabenizou, porque eu acho que eles estavam acostumados a fazer evento lá, que não tinha ninguém. De repente eles fazem um evento, por poucas pessoas que tem no evento, mas que tem alguém cuidando. E eles Tem vendem o quê? Hambúrguer, cachorro? hambúrguer, hot dog, pastel, pipoca, churros. São vende os comerciantes tudo. locais. Não. Nesse caso, tá. eles levaram tudo aqui de São Paulo. Ah, Aqui, tá, né? tá. Eles contratam, né? Uhum. E assim, a maior certificação do nosso trabalho é a vigilância sanitária. Com Né? certeza. Daí chega, a gente Ah, sim. recebe a vigilância, a gente vai, né, demos entrada lá, porque tem um termo de responsável técnico, que é uma parte da liberação de eventos, né? Mas a vigilância sanitária de Itu, mais propriamente assim, eles são muito exigentes. E deu tudo muito certo. Pô, daí fala, começa a ganhar visibilidade. Com certeza. Né? Pô, E a legal. vigilância, ela dá algum documento dizendo que está tudo certo ou é só beleza? Então, acabou? ela dá um documento quando tem problema, que é o auto de infração. Quando tem problema. É. Tá. Se não Entendeu? é só beleza, acabou. Eles fazem, no caso aqui de São Paulo, toda a fiscalização gera o que a gente chama de Civisa, né? Que é um documento de fiscalização, né? Então, geralmente você tem uma empresa, o Civisa ele vai no seu CNPJ e você recebe depois, ou então você pode ir lá retirar. Ah, entendi. Entendeu? Então você tem um. Você alguma coisa provando que fez você direito. tem um relatório de fiscalização do evento. Ah, Agora, bacana. se está errado, Aí, eles dão na hora Aí e pesa. desde os Jogos Olímpicos, que tem, se eu não me engano, a RDC 43, que eles fizeram essa legislação, ela é federal, né? Por conta justamente da Copa e dos Jogos Olímpicos, acho que ela... Não, foi para os Jogos Olímpicos. Que ela responsabiliza, que nem você tem uma empresa de hot dog, tá? Você está servindo hot dog. Então, você tem um problema de conservação de temperatura e você vai receber um auto de infração. Certo. Você recebe o auto de infração, mas esse problema ele cai para a empresa organizadora do evento também. Então, ela pode dar um auto de infração para você, para sua empresa e também para a empresa Solidária. e também para a Te empresa que te terceirizou. contratou. Que te contratou, Entendeu? mas, por exemplo, na verdade aí são 3 empresas. O Hot Dog, quem fez o evento e a tua. Não, eu não recebo nunca auto de infração. Ah, não? Não. É a empresa que recebe. É, E se ela quiser, por exemplo, ela recebeu um auto de infração porque você não fez direito. Aí ela pode te... Não, daí a empresa que me contratou vai falar, pô, Rodrigo, caramba, né? Você não viu? Ah, tá. Por que você deixou a empresa É da porque a sua Thaís? empresa em Entendi. si não serve nada, né? Você está ali ajudando eu tô lá eles para a se fazer adequar. uma prevenção, né? E outra, assim, na hora do evento, cara, tudo que você não quer, porque você tem vários produtores, tudo que você não quer é disponibilizar 1, 2, 3, porque, por exemplo, um Lollapalooza. A hora que a vigilância sanitária chega, ela não chega com 2 fiscais. Você faz o Lollapalooza também. Faço também, a gente vai falar sobre. Ela chega com 16 fiscais. Né? Então vai uma parte pro palco X, Y, Z e tal. Ele decide, uma parte vai pro catering, outra... E é grande, né? É grande. Não dá para apagar fogo nessa hora. Não, né? então tem assim, como, imagina, às vezes 16, a vigilância sanitária tá no evento e se encontra algum produtor, pô, doutor Rodrigo, você tá aqui? A vigilância não tá aí? Tá. Mas você tá calmo? Se eu tô calmo aqui, se eu tô aqui, eu tô com o rádio, né? Eu tô com cada equipe minha nos pontos. Então eu tô aqui, eu tô sabendo o que tá acontecendo no palco Onyx, tô sabendo que tá, sabe assim, se eu tiver que correr lá é porque eu não fiz meu trabalho bem feito. Né? Porque é preventivo. Na hora, Cláudio, você não consegue, né? Senão eu não chamaria prevenção. Né? Exatamente. Então, no porte desse de evento não tem como fazer um apaga-fogo. Não, esquece. Então, assim, Então, daí a gente começou a tomar corpo desde o SWU. Daí veio o Lollapalooza na sequência. Te chamaram também. Me chamaram também. Porque ninguém faz, Cláudio. Pra vocês fizerem assim, até hoje tem... Eu diria que eu mesma, eu acho que só a sua empresa que eu tenho nesse porte, que eu ouvi só a falar sua até que eu hoje, tenho. só a sua. Daí assim, a gente faz o Lollapalooza, daí veio a Fórmula Indy, que foi lá no AMB. Lembra que teve a Fórmula Indy? Pô, um evento maravilhoso, né? É muito legal, os carros correndo lá Sim, na até marginal, a primeira vez que deu aquele problema, que os carros na reta, que era de concreto, eles eles tiveram que picotar tudo. Então, foi um estresse. O concreto? Lá onde é a passarela,
era um concreto. Tiver Aí um os mexer carros- lá. É um altinho. os carros entravam e simplesmente saíam de lado, Eles escorregavam. zoavam. E aí, isso daí, assim, eles descobriram na sexta ou no sábado, sei lá, ia correr no domingo. Eles tiveram que chamar uma empresa para picotar o concreto Foi isso inteirinho. mesmo. Nossa, Pô, você uma tá por loucura. dentro. E a Fórmula Indy, ela adoro é muito Fórmula legal, Indy que nem lá na Fórmula 1, os boxes ficam fechados. Lá na Fórmula Indy, se você quiser, você visita os boxes, que era lá no pavilhão coberto, você vê o piloto lá, você tomando Nossa, café, é os bacana. caras, é muito legal. Bacana. Daí Pegou veio... também. Pegou a Indy. Sim, daí veio o Tomorrowland. Tomorrowland. Você vai foi abraçando legal. todos os grandes eventos. E porque foi muito realmente- legal que eu fiz um evento Olha. que acho que tão cedo ninguém vai fazer. Que eu fui chamado Copa para do fazer os Jogos Olímpicos. Ah, também. Lá no Rio 2016. Vai ser muito difícil Vai alguém ser aqui muito no Brasil difícil, fazer. pelo Jogos menos Olímpicos. eu não vou ter uma empresa para concorrer, porque Nossa, acho que é mais do que... Nossa. É mais de... Não sei. Jogos É, Olímpicos. São dimensões monstruosas. Jogos Olímpicos eu peguei, né? Eu comecei Jogos eu fechei o Olímpicos. trabalho com Parque Olímpico, que era lá que ficava a central da Globo, né? Era Parque Olímpico e Deodoro. Deodoro era muito longe, que tinha a parte de hipismo, esses esportes mais radicais, né? E lá, na sequência, a gente começa a fazer reuniões de alinhamento com a vigilância sanitária, lá com a própria equipe Food Safety lá do Rio, né? A empresa que estava fazendo Rio Centro e Golf também chamou a gente, né? Viu, assim, que a gente estava desenvolvendo bem e tal, né? Então, lá no Rio de Janeiro, eu fiz Parque Olímpico, Rio Centro, Golf e Deodoro. Depois, na sequência, a gente pegou o COC, Comitê Olímpico Chinês, que estava aqui hospedado no clube. Como é aquele clube lá? Que é do lado do shopping Pinheiros? Pinheiros. Pinheiros. O COC estava tudo aqui no Pinheiros. A gente pegou para fazer a segurança dos alimentos do COC. E também da Holland Heinikhaus, que é a casa da Holanda também. Então, assim, a gente pegou bastante coisa durante Mas o... já acho Que difícil você fazer fora do teu estado. Né? Esse é o primeiro gargalo. o primeiro né? gargalo. Primeira dificuldade. Lógico. Sim. Porque você não vai contratar gente daqui, você contratou gente de lá. Como é que imagina. foi? Então, eu fiquei 6 meses morando lá no Rio de Janeiro. Né? Aluguei um apartamento lá e fiquei 6 meses. E a gente teve que fazer toda a seleção de mão de obra de lá. Não teve jeito. Quanto? Né? Uns 20? Eu selecionei 12 para o Parque Olímpico, 8... uns 30. E você pegou o quê? Veterinário? Veterinário, nutricionista. Então, assim, você tinha que dar o treinamento para essa equipe, né? Primeiro você faz uma pré-seleção. Lá para o Parque Olímpico eu selecionei 12, porque não era só selecionar. Eu vou selecionar, daí eu tenho que fazer o seu exame médico, fazer antecedentes criminais, né? Era tudo uma exigência, né? E daí você foi aprovado. E os Jogos Olímpicos começou num domingo. Acho que foi sábado, assim. Então, você vai selecionar 12 pessoas e tal. E no primeiro dia de eventos, eu lembro até hoje que estava chovendo, eu recebi 4, como é que chama? Atestado de saúde de 15 dias. Não, brincadeira, né? Brincadeira. Sério, Sidney. É um evento de 14 dias. Você prepara meses para um Você evento, faz, chega você no faz. dia... com atestado Não, de 15 brincadeira, dias. né? As pessoas perderam a oportunidade. Tudo bem. Elas ganharam aquele dinheiro, né? Nossa, porque mas- a empresa que estava me contratando, que também estava contratando. Porque eu fui contratado para ser o gestor. 4 seriam veterinários que te deram atestado? Veterinários, nutricionistas. Não lembro agora Quem era, mas... a formação, né? Era formado. Eram Você formados. tinha contratado 20, 25? Não, eu estou dizendo para o Parque Olímpico. Porque Entendi. porque eu fiquei com o Parque Olímpico, o Valdir, meu sócio, até então ele já era meu sócio, né? Ele entrou depois. Ele ficou em Deodoro. E golfe eu fiquei só com 2. Então, eu levei algumas pessoas aqui de São Paulo. Então, eu levei os cabeças, né? O Rafael ficou em Deodoro, o Fulvio ficou no golfe, entendeu? Eu tive que contratar alguns profissionais para ficar na casa da Holanda, que tinha que ter inglês fluente e tal, né? Enfim, mas essas pessoas, elas não me deram problema. Foram fantásticas. E do nada, cara, você tá preparado para né? fazer um Pois é, evento, gente. né? Ou seja, você não dormiu, né? Então vamos lá, chegar, tal. Cheguei lá às 6 horas da manhã, né? Esperando todo mundo chegar. Olha, eles mandaram... Nossa. Não, e você vê assim, que era tudo o mesmo CID, né? Tudo assinado pelo mesmo médico. O mesmo médico? O mesmo médico. Sem brincadeira, sem brincadeira. Sacanagem Era o mesmo pura CID, mesmo. assinado pelo mesmo médico.
mesmo local, tal, e eu mandei lá pro RH da empresa, ó, esses daqui eles não vão trabalhar, só vão voltar daqui 15 dias. Os Jogos Olímpicos tem 14, né? Brincadeira, né? E daí eu fiz uma reunião com o pessoal, né? Então, assim, eu tive experiências negativas com relação a isso e muito positivas, porque os 8 que ficaram bateram a mão no peito e falaram, não se preocupa, a gente vai entregar isso para você. Ó, é porque era tudo CLT, né? Era um modelo de contrato CLT lá. Tivemos que fazer dessa maneira. Não era... Daí falou, olha, eu pago... Caramba. Contrato de trabalho temporário que chama, acho que, né? Sim. Olha, a gente vai pagar hora extra para quem precisar, tal, né? Não, e assim, o pessoal que ficou vestiu a camisa de uma maneira, assim, fantástica, sabe? Assim, então eu tenho do que me queixar, mas eu tenho do que me orgulhar com as pessoas que ficaram lá, porque realmente as pessoas que ficaram lá, realmente elas entregaram um trabalho fantástico. Esses 4 perderam a oportunidade da vida, né? Porque isso daí é pro Perderam, currículo. Exatamente. Sabe? Poder, de repente, trabalhar com isso mais pra frente. Exato. Pois é, essa é uma experiência, a experiência. E foi legal pra caramba, porque você tá lá trabalhando, tinha muita fiscalização lá, porque você tinha a equipe da Subvisa, lá do Rio de Janeiro, que eles tinham que entregar, né? Eles tinham que fiscalizar mesmo, porque é um evento internacional que você não pode ter problema com intoxicação alimentar, né? Tem proporções mundiais. Você tinha a equipe da Food Safety do próprio comitê, né? A equipe que era um preventivo do comitê, e eu era contratado pela empresa que estava servindo alimentos e bebidas lá, entendeu? E o mesmo acontece nas outras áreas lá. Então, foi uma experiência bacana. Mas voltando, daí, depois de 2 anos que eu tinha empresa aberta, eu sempre tive muita amizade com o Valdir, né? Falei, e aí, meu, tá na hora, você vai vir trabalhar comigo agora ou não, Esse né? é o que tinha ficado na empresa. Tinha ficado, que até hoje é meu sócio. Ele se formou com você? Não, ele entrou 2 anos depois que eu na faculdade. Na mesma faculdade. Ele foi... assim que ele entrou na faculdade, ele foi morar comigo na República. Foi aí que eu conheci. Então a amizade amizade de faculdade. Eu entrei em 91 e ele entrou em 93. Eu me formei em 95 e ele se formou em 97. E aí você ofereceu dele entrar, e ele veio. Mas aí ele não ia entrar com a mesma proporção, né? Pô, claro, que roí o osso, né? Agora que, né... eu senti essa necessidade que eu precisava ter um pouco mais de perna, entendeu? Talvez eu sozinho, e realmente ele ajuda como ele ajudou muito até hoje. Você tem sócio, né? você divide responsabilidade. Exatamente. Daí, hoje eu tenho 2/3, ele entrou com 1/3 da empresa, né? É o justo, né? Sim, né? Mas, enfim, isso foi em 2000 ele entrou acho que em 2013. A Olimpíada foi que ano? 2016. 2014 foi a Copa. 2016. Bom, mas você já tinha um know-how, né? Já. Então, e 2014 foi um diferencial muito grande, né? Porque foi muito legal, porque eu recebi um telefonema, né, de uma pessoa que não quis se identificar. Fala assim, olha, Rodrigo, você não me conhece e tal, eu sou o Giovannone, né, eu tô precisando de um orçamento para um evento assim e tal, de tantas horas, com tantas pessoas, você pode me passar? Eu falei, pô, mas você precisa me dar... Não, eu não posso te passar muitas informações. Isso foi em novembro. Não, isso foi em outubro, novembro. Daí, tal, eu passei e fui para Sorocaba, né, porque eu tinha marcado vistoria em um cliente lá, que a gente tem, né, lá no Shopping Guatemi, de Sorocaba. 4 horas da tarde, me liga. Olha, Rodrigo, o Giovannone de novo, tal, o seu orçamento foi aprovado. A gente pegou seu currículo aqui, tal, que foi uma indicação de um produtor, tal. Você pode vir aqui no Allianz Parque? Só para situar, então... para quem está assistindo. Para quem está assistindo, eu estou aqui que nem uma ilha. Eu sou santista, cercado de palmeirense por todos os lados, tá? Então, já viram que eu estou sofrendo aqui, mas tudo bem. Chamado no melhor lugar. Do Facebook, uma foto tua dentro do Allianz, escrito um sonho realizado. É isso daí, né? É isso mesmo, né? Incrível, muito bom. E eu sempre quis entrar lá, né? Pô, quem não quer? Né? Eu sou palmeirense, mas além de tudo é um cartão de visita, né? Até porque o Allianz Parque, eu acho que é o que tem de muito moderno. Tá moderno, né? Sim. É um clube Cláudia, gigantesco, não, né? Mas não é nem pelo clube, não é nem pelo Palmeiras, é pela estrutura do Allianz. Porque hoje a gestão é 100% separado, tá? Uma coisa é o Palmeiras, não são às vezes uma coisa é o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras.
E outra coisa é o Allianz, né? Entendi. A arena em si, né? Daí me ligou e falou, olha... assim, É explorado por uma outra empresa, é isso? é a W Torre, né? Ah, tá. Ah, é Entendeu? verdade. Ah, é verdade. Agora Não tem explora relação. A estrutura. única relação é que, né, Sim. que o Palmeiras, eles fizeram um contrato de exploração, não sei se por 35 anos, sei lá, né? Não sei. Uma hora vai Claro. esse contrato, mas tem bastante tempo ainda pela frente. E eles me ligaram, olha, você tem como vir conversar com a gente aqui e tal, né? Eu falei, olha, eu tô em Sorocaba, eu não tenho como chegar aqui agora, né? Mas daqui a pouco. Mas eu tô indo. Me Mas dá tô pegando avião. Ah, uma tá horinha bom, e meia. tal. Ah, tá bom, legal, né? Porque você... Agora a não, gente mas espera, daqui uns então, 10 às 19 horas, tá bom? Não, 19 horas tá bom. Era 5 horas da tarde. Não, 19 é o tempo, dá né? Não tempo. sei, daí fui direto pra lá, né? Eu falei, ó, a gente tá precisando, tal, e a gente vai ter o show do Paul McCartney aqui, tal, dia 28 e 29 de novembro. Ah, eu fui nesse show. Você foi? Fui. É. E a gente tá precisando de algumas... Acho que foi o primeiro, né? Foi o primeiro evento do Allianz, né? Dos 17? Eu acho que foi Não, o que primeiro show do inaugurou Paul mesmo, McCartney né? foi em 17. Foi, É. Ele fez Não, um monte acho que foi a inauguração do Allianz. Foi no Allianz. Que na realidade, assim, eu acho que foi começo de novembro isso daí, porque eles fizeram algum evento de testes antes, um show, um evento do Ademir da Guia e tal, né? Que eles precisavam fazer alguns testes antes de colocar Sim. as 40 mil pessoas lá dentro, né? Então fizeram algumas... Eu participei de todos esses testes. Falaram, a gente precisa de algumas liberações junto à vigilância sanitária e tal, né? E eu fiz esse trabalho para eles, tal, deu tudo certo, né? Eles ainda estavam em período de teste, né? Porque é muito complicado você inaugurar uma arena dessa, assim, né? Sim. Então, mas foi foi o primeiro em estádio que você fez? Foi. Primeiro. No estádio foi. E eu tô lá, né? Muito Um abraço legal. para todo mundo do Você tá Allianz, lá né? até hoje? Tô lá até hoje, né? Então toda Mas a parte você cuida o quê? Tem lanchonetes? O que é? todas as concessões, né, os alimentos servidos lá no Allianz, a gente supervisiona, né? A gente faz todo o preventivo. É muito interessante, não é porque eu tô lá há muito tempo, mas eles têm um cuidado muito grande, né? Com geração de resíduos, eles têm uma certificação, eu não sei, até peço desculpa no seu nome, que é lixo zero, né? Então, todo copinho que você produz, gera de lixo num evento, eles têm uma certificação que tudo lá é reciclado, tá? Olha que legal. Desde a compostagem, tem uma empresa lá dentro que faz todo esse trabalho de reciclagem, de compostagem de lixo, né? Porque gera muito lixo um evento, Com Sim. certeza. né? Copo, plástico É. e tal. E eles têm uma certificação muito, muito bacana também. Tenho até orgulho de fazer parte, porque eu também ajudo eles nessa gestão aí, né? Gente, a gente tem que cuidar também, né? Da nossa casa, né? Do planeta, né? Então, eles têm essa certificação aí, né? É legal que Eles- as empresas estão se adequando a essas coisas. Então, que nem vai ter jogo, a gente tá lá todo dia, vendo toda a parte de qualidade, higiene, validade dos alimentos, controle de temperatura dos alimentos servidos, né? A gente faz esse serviço aí bem em cima mesmo, né? Enfim, né? Então, aqueles espaços que tem privativos, como chama? Esqueci. São os camarotes. Os camarotes. A gente cuida, tem o 0 e o 5º andar, que são as áreas do público, né? Que são as lanchonetes, né? E o 3º e 4º andar, que chama as áreas premiums, são os camarotes, né? Então, tem as cozinhas lá dentro e todo o alimento que é servido no camarote, a gente produzido nas cozinhas internas. Então, só tem a distribuição nos camarotes. Então, a gente passa, a gente faz o acompanhamento de tempo e temperatura dos alimentos que são servidos lá, a gente vê toda a parte de gestão de documentação, os dados dos colaboradores, né? Enfim, né? Toda a parte... Tem os E a camarotes que é a coisa mais linda. Assim. É legal, Nossa. é legal. E a vigilância Não, sanitária eu não vai vou virar muito, né? palmeirense. Não. Eu não vou virar. Não, mas acho que mas não é. Tem algumas empresas, as empresas Poxa. alugam, né, esses camarotes e colocam e disponibiliza para clientes, Sim, para funcionários, sim, né? Uhum. Não precisa ser Mas eu tô palmeirense. fechando lá na Vila Belmiro, viu? Na Vila Belmiro Tô também? fechando. Eu nunca fui na Vila Belmiro. Eu também não. Eu sou um santista, se você me perguntar um jogador do Santos, eu não sei. O Pelé. O Pelé. Não, não. O antigo Você eu sei, conheceu, o antigo eu Pelé? sei, conheci. O antigo eu sei, mas agora, você fala um jogador agora Ah, do o time Robinho. do Santos. Não, agora. Ah, agora? Eu também não sei. Não sei. Agora, você Também me não faço pergunta os ideia. pilotos da NASCAR, eu falo todos. Mais ou menos assim. Legal. Então, e daí, Então, né? mas acho que a Vila Belmiro vai fechar com
a mesma empresa do Allianz, não é isso? Eles estão com uma proposta lá, eu acho Pra que já dar fechou, pra viu? fazer, Eu acho que já pra fazer deve o ter estádio, fechado. né? Para fazer o estádio. Vai fazer o mesmo Estádio esquema que fizeram e arena de shows, né? Eu acho que eles vão construir um novo estádio lá, arena de shows, acho que já tá Arena de fechado. shows em Santos ia ficar Nossa, legal, hein? eles vão Nossa. se dar bem. Tá hein? muito legal. É, Bem mesmo. não, legal. Mas eu tô fechando trabalho com eles já para esse ano. A Legal. gente está negociando. bacana. Antes de reformar, né? Então você já fez Allianz, você já fez alguma coisa no Itaquerão? Antes da Copa do Mundo, eles fizeram uns eventos testes, tá? Foi o jogo contra o Figueirense e tal, né? A empresa que estava lá me chamou para fazer esses eventos testes, mas eu não fiz Copa do Mundo. Eu fiz esses eventos testes em 2014, assim que inaugurou, tá? Fantástico, né? A Arena do Corinthians é muito bonita, né? Putz, Isso que é muito chique, né? É muito Todo de legal. granito. Pô, tudo de mármore, granito. Nossa, É nunca fui. Não, é Não, legal. eu É vi que bonito parece pra que agora caramba. inauguraram o bar do Zeca Pagodinho lá também. Foi lá que inauguraram? Os camarotes lá Interessante. também são fantásticos. Pô, parece pra caramba lá, né? É muito. Parece que bastante. É muito, muito. De vez em quando eu faço alguns eventos No pontuais Morumbi lá. nunca. Faço. Ah, você vai no Morumbi também? Ah, Faço, que faço. legal. Faço. É que faço algumas coisas. Eu estava fazendo Morumbi até o ano passado. Tá. Até o ano passado eu estava fazendo toda a gestão. Esse ano, a partir desse ano, mudou. É que mudou o parceiro, o responsável que estava servindo alimentos e bebidas lá no Morumbi. Eles não foi renovado o contrato deles em 2023. Então, eu estava trabalhando para eles. Eu fiquei 5 anos lá no Morumbi. Ah, ficou 5 anos. Ah, ficou bastante Carnaval bastante você tempo. faz também. Carnaval de São Paulo eu faço desde 2016. Mas que parte que você faz? Toda a alimentação do público. Esse Vila ano... Madalena, essa coisa? Não, é Sambódromo. Ah, Sambódromo. Sambódromo de São Paulo. Ah. Eu faço Sambódromo, faço desde 2016. Nossa. Toda a alimentação do público. Ano passado eu fiz o camarote da cidade também. Legal. Né? Porque o que acontece, Thaís? A vigilância sanitária vai muito nesses eventos. Né? E É que Tem que vira ir, o né? foco, tem que né? ir, da tem que ir. Uhum. Eu faço Fórmula 1 também. Né? Réveillon? Eu fiz esse ano. Ah. você 2022 para 2023. Aonde? esse ano. Bacana. Paulista? Lá na Paulista. Na Paulista? É. Ah, é? Eu fiz, esse ano eu fiz. Olha. Porque o que acontece? As empresas, elas dão entrada, né? Daí vem resposta. Olha, a vigilância sanitária está querendo saber. Ixi, vigilância sanitária. Gente, chama a coisa de saúde aí, né? Doutor Rodrigo, você responde aí pra gente, tá bom, né? Daí a gente acaba indo. Não, mas você já tem o esquema, né? Sabe? Já tem todo Não, o você know-how sabe de como quais são os gerenciar. documentos que são obrigatórios, o que tem que ter, Exato. o que não tem que ter, né? Que nem Carnaval de São Paulo. A gente sofreu um pouquinho agora, durante a pandemia pelo seguinte, né? A própria fiscalização, antes era tudo Covisa, lá na Santa Isabel. Né? Então você tinha uma equipe formada de vigilância sanitária que iam sempre praticamente os mesmos fiscais. Isso é verdade. Né? E você acaba Você tendo conhecia eles, né? um conhecimento que você sabe, que nem você está me fiscalizando há 5 anos. Eu sei qual é o seu Exato. foco, está me fiscalizando o Mas- carnaval aqui há 6 anos. Eu sei qual é o seu foco, eu sei. Já se Isso conhecem, nada né? vai ajudar, assim, quer dizer, isso nada vai aliviar um trabalho, mas assim. E agora em 2019 houve uma descentralização da Covisa. Então, eu acabei de fazer um evento lá no AMB, que chama Primavera Sound, né, que foi agora em novembro, e a gente teve uma fiscalização da UVS de Santana. Né? Não foi a Covisa que foi fiscalizar. Sim, foi o... Então, o pessoal núcleo. da UVS de Santana chegou lá para fiscalizar, eles nunca tinham feito uma vistoria em eventos. Tá? Então, é difícil você... É que é todo um reinício de todo um contato. Mas reinício, você né? ensinando eles como fiscalizado. porque assim, às vezes você Como sabe, é que porque funciona. evento é complicado. Sim, Né? Você, sim. né? Então você faz reuniões de alinhamento, eu liguei lá, olha, eu sou o Rodrigo, tal, vocês vão fiscalizar o Primavera Sound, o que vocês precisam? Ah, legal, poxa, né? Vocês fazem esse trabalho, tal, antes era Covisa, tal, né? Daí você começa a estreitar o laço, porque eles também não querem chegar lá, Cláudio, e tá tudo errado. Mas quem é que Pô, vai eles, multar? a gente ajuda eles. A ideia Exato. deles não é que... Não é multar. Não, A ideia muito deles pelo é que contrário. Olha, ajudar... a vigilância orientar sanitária mesmo, do município de São Paulo, ela é fantástica. Elas são Legal super isso. orientativas, só que elas estão trabalhando. Sim. Se chegar lá e tiver errado,
Gente, eles não querem atuar. Atuar. Eles não querem multar. Eles querem que chegue lá e que esteja em ordem. Você concorda comigo? Claro. Né? E daí chega lá, eles chegam num ponto lá do hot dog do Sidney e tal, você chega para entrar, tá lá o seu CMVS, é o Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária, todos os colaboradores estão com os ASOS e tal, tá tudo com controle de temperatura, todos os colaboradores estão sem adornos, com touca, uniforme completo, piso limpo, tudo listrado, nada de madeira, nada de caixa de papelão. Cara, o trabalho deles está feito. Já entendeu? Tá feito. Olhar, legal. Parabéns. Vamos pro outro. Entendeu? Agora chega lá, você não tem documentação, a pia não tem sabonete, não tem papel toalha, às vezes não tem nem pia. Você vira uma preocupação sanitária. Não, às vezes você pega evento para fazer, daí você faz reunião. Eu vou fazer um evento tal. Tá. Então vamos lá, você é o produtor do evento. Olha, você tem que... Pô, como que eu vou pôr pia? É muito caro. Gente, então, desculpa, eu nem vou. Se for para fazer um evento que não tem pia... mas tem que ter geladeira? Faz outra coisa. Tem que ter geladeira. Mas já Coisa pensou básica. uma toxinfecção com 30 mil pessoas? Então, imagina Nossa, isso. É muito complicado, que nem né? acontece em cruzeiro, navio de É cruzeiro, isso que eu ia te perguntar agora. Você chegou a trabalhar com cruzeiros, esses eventos no mar? Eu acho que eles têm uma turma própria, né? Deve ter, né, Cláudio? Deve ter, né? Porque caminha junto. Nossa, eu espero que sim. Mas de vez em quando acontece uns acontece, perigos. sai na mídia, aparece, né? Então, uns você falou... ruins. Eu fiz essa pós, né, em 2003, e atualmente estou fazendo um mestrado em epidemiologia também lá na Universidade de São Paulo, né? E eu estou escrevendo exatamente sobre a qualidade dos alimentos servidos em eventos na cidade de São Paulo. Né? É bacana, Excelente. Né? É a área justamente, né? Diferente, E é uma né? grande lacuna, não tem nada nesse sentido produzido. Não tem nada. E assim, daí eu comecei antes da pandemia. Antes da pandemia eu comecei a coletar, não era só nos eventos que eu trabalhava, porque eu ia em evento e comprava alimento, né? Sim. Eu tenho que entender, né? Só que daí veio a pandemia. E eu tava lá com bastante coisa escrita, né? E aí já eram os Daí eventos. veio a pandemia e acabou os eventos. E agora, né? Eu vou falar do quê? Parou, né? Porque eu tava fazendo essas análises lá na saúde, dentro dos eventos, usando os eventos para pro teu mestrado. Daí eu falei com a minha orientadora, a professora Simone, lá da USP. Você conhece, né? Foi minha orientadora. Você fez com ela? Beijo pra ela, beijo pra professora Simone, se você assistir, saudades da senhora. Isso. É fantástico. Porque o seu trabalho, aliás, Rodrigo, ele é, na verdade, o trabalho que eu desenvolvi no meu mestrado, o seu trabalho é o mesmo perfil, só que voltado pra cidade inteira. Eu fiz ele focado nas áreas universitárias. É o mesmo perfil, análise, legal. Controle dos... Bacana. Dos, depois eu vou pegar o seu trabalho lá, que eu vou... de alimentos. E depois eu vou pegar. Me passa... te passo. Mas o seu nem se compara, porque pega a cidade toda. Eu Não, fiz isso num microcosmo ali, né? Você fez lá na... Eu fui dos pontos de comércio não bandejão. Legal, não Nossa, pertencentes à Universidade de São Paulo. Então, são os comerciantes mesmo, os restaurantes e os pontos móveis. Eu vou pegar. Então, eu fui lá, aquele dog da USP, aquele famoso do seu Antônio, que acho que agora deve ter até falecido, já porque já era um senhorzinho naquela época. Pô, não fala isso, às vezes. É que eu sou... Daqui a pouco ele... Não sei se é um boato, mas eu fiquei sabendo... Se fosse ao vivo, ele mandava assim, não, Thaís, eu tô Seu Antônio, se o senhor estiver aí, ou qualquer lugar que você seja, um beijo pro senhor também. Se não tiver, que eu fiquei sabendo recentemente, mais ou menos, que ele tinha falecido, não sei se era um boato, se é uma fake news ou não, né? Mas não voltei lá e eu fui lá fiscalizá-lo. Então, aquele dog, ele tem um baita controle de temperatura, de tempo, porcionamento, é impecável, assim. Entendi. Às vezes o controle dele era melhor do que alguns restaurantes até, de pontos fixos. Ou seja, dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Então, daí eu tava Fantástico, eu tava seu trabalho, né, com bastante coisa já escrita e tal, daí veio a pandemia e eu fiquei meio que um ano sem poder dar continuidade. Nesse período, eu comecei a fazer um trabalho sobre prevenção, implantação de protocolos contra o Covid, né? Bacana. E daí eu conversando com a minha professora, com a Simone, não, vamos mudar aí a sua dissertação tal para essa área, né, de Covid e tal, né, que você está fazendo bastante. Eu fiz um trabalho, inclusive, pro consulado do Japão, né, de prevenção e tal. Daí comecei a escrever, né.
Fiz bastante coisa, escrevi bastante coisa, coletei bastante. Lá no Lollapalooza, eu fui contratado depois, na época, depois que voltou os eventos, né? Para a implantação dos protocolos de Covid, recebi a vigilância epidemiológica na época. Daí esse último Lola... Que confusão. Daí eu recebi a sanitária de alimentos. Então, E a eu epidemiológica. estava com uma equipe para cuidar da vigilância sanitária municipal de alimentos e com a vigilância epidemiológica estadual de prevenção de Covid. Né? Então, eu fui, né? Ah, você faz? Faço. Eu sou a pessoa mais... Claro. Imagina Tenho uma estudando, experiência. levantando Faço material. Covid há muitos Não. anos, muitos anos, desde 2010 que eu faço prevenção de Covid. Não, eu faço isso desde 2010, imagina, né? Já fazia isso. Mas veio bem a calhar você mudar nesse momento o foco da sua pesquisa, porque te sim. preparou para essa Sim, situação. me preparou, né? Daí, a época, chegou a hora de dar entrada na comissão de ética, né? Daí, para aprovação a mudança, né? Sim. Até então, eu já tinha escrito muita coisa, né? Daí veio a resposta. Não, ele não vai poder mudar. Ele vai ter que voltar a fazer sobre a área de alimentos. Aí Mas que o acho cabelo era- fica acho branco, que o cai. pessoal tinha interesse na tua... Daí Pode eu ser fui lá isso, no né? meu Então- Google Drive lá. Putz, mas eu tinha escrito já muita coisa de... Né? Uma coisa é fato, acho que É, todo mundo Ctrl+Z, estava Ctrl+Z, ansioso. Ctrl+Z, Tá Ctrl+Z. todo mundo Mas ansioso nada pela sua impede de aceitação. você escrever esse artigo. Depois, e isso que a minha orientadora É, falou, eu né? acho Não, que eu tenho esse artigo salvo, Exato. tá? Eu não Vira uma deletei. publicação Virar um à parte. doutorado? Hã? Pode virar um doutorado. Não, né, não, velho? para. Não vai querer. Não, eu não tô É que conseguindo nem terminar o eu. mestrado, cara. Que nem Aí a mais gente, um né? mestre Eu que não tô quer virar conseguindo- doutor. Não. Não, mas, Culpa dele, eu não tinha nem que ter começado, né? Aí, Cláudio. Sobrou. Não, mas você sabe assim, eu falo culpa dele, mas a gente tem um convênio, não é um convênio, uma parceria com a Universidade de São Paulo e também com a Embi Morumbi, que a gente fornece estágio obrigatório para os alunos que isso eu acho estágio obrigatório para os alunos que estão fundamental. se formando, né? E daí e sempre a Simone que me ligava, Rodrigo, eu tô com um aluno aqui, ele quer fazer estágio e tal. Daí a gente dá aquele estágio de 30 dias, ou 30, 60, né? Isso pode estender até 90, Até né? 90, É. né? E daí a Simone sempre e aí, vamos fazer mestrado? Vamos fazer mestrado, né? Ela me deu a oportunidade, né? E, claro, agradeço muito, né? É sempre importante. Sim. E é isso, Eu sou né? suspeita, eu adoro. Mas eu Mas acho aí você que... voltou pro antigo. Voltei Voltar. para análise Mas, de alimentos. deixa eu te contar, comigo aconteceu um negócio mais ou menos assim, que eu fiz um trabalho com coelhos, aí, e eu acho que nem você, né? Você que está bancando tudo, né? Do FAPESP, não é CAPES, Sim, não é nada não. disso. Então, para mim também foi assim. E foi, acho que um ano e pouco trabalhando com os coelhos. Daí, a orientadora quis mudar. Depois que já estava tudo pronto. Vamos fazer com rato, assim. Os coelhos. Gente, eu mudei tudo. Comecei do zero. A única coisa, assim, eu agradeço muito a orientadora, porque ela praticamente me ajudou a fazer todo o trabalho. Ela escreveu uma parte do trabalho para mim. Legal. Né? Então, Você mas, fez assim, com laser, né? com laser. Uhum. E foi legal nisso, né? Mas, nossa, me deu um desespero. A mesma coisa que você. Na hora que falou, não, vamos fazer com rato. Como assim? Ui. Não é a mesma coisa? Então, agora assim, só voltando um pouco de uma experiência. A gente falou de Covid, né? E acho que não tem como Assim. sair disso, né? Eu tinha muita segurança até então, porque antes da pandemia, um exemplo, né? Eu tinha 150 restaurantes, porque além dos eventos, porque os eventos não é aquele cliente que entra todo mês financeiramente, né? Claro, fevereiro tem o carnaval que eu conto, né? Tem os eventos do Allianz, tal, tem o Lollapalooza, são eventos, tem a Fórmula 1 no final do ano. Mas até então, antes da pandemia, eu tinha, um exemplo, 150 clientes, né? Que bate todo mês. Que me Todos pagavam, estavam um exemplo, R$100 por mês, que no final, né? Um exemplo, Sim. né? Então, a minha fonte de renda lá da Cozinha e Saúde vinha de 150 clientes, né? Eu não tinha, por exemplo, 3 clientes que me pagavam R$5.000. Eu tinha 150 clientes que me pagavam R$100, né? Então, eu falava, eu tô bem seguro. Né? Se um sai, você tem mais 149, Porque se você né? tem 3 clientes que te pagam 5.000, se um cliente que te paga 5.000, né, que corresponde a Perdeu 1 terço, 30%. você perdeu 30%, né? Então, Claro. eu tava bem tranquilo. Pô, você tem 150... Então, se um mês aqui, poxa, perdemos 5 clientes, né? Tudo bem, você tá com 145, Uhum. né? Te dá uma Tranquilo, estabilidade é. financeira. Sim.
vamos batalhar, vamos repor esses 5 que saíram, né? Uhum. É o que a gente chama, né, de dormir com o elefante, né? Se o elefante se mexer, você morre. Não é, né? Então eu tinha meio que essa garantia. Falei, gente, nunca eu vou ter um cancelamento de 150 clientes. Todo Então, mundo pensava assim antes do Exato. Gente, Nunca vai acontecer. só se Aí acontecer uma Covid. pandemia, né? Aí, só, né? Mas isso não Pô, existe. Pandemia, quando foi a última? poxa. Não, né? Cara, daí do nada, Sidney, o telefone começa a tocar. Pô, Nossa. porque a primeira coisa que cancelaram foram os eventos e os restaurantes. Sim. Fechou os restaurantes. Fechou né? tudo. Fechou, né? Só E o nosso- delivery, né? Não, fechou. gente. E Não, mesmo, e demorou, os né? que, mesmo Demorou os que pro servem pessoal delivery, entrar, né? eles reduziram muito. O que eles podiam cortar, eles cortavam. Né? Verdade. E as pessoas não estavam comprando delivery com medo. Com eles As pessoas também, estavam foi fazendo em terrível, casa. né? E, cara, e do Tava em nada, casa. assim, eu lembro que no mês de março, que foi, né, começou ali, eu tinha 150, em junho eu tinha 5, cara. Nossa. Entendeu? Eu tinha 5 porque a gente atendia alguns mercados. E pra né? dormir. Cara, eu quebrei, cara. Eu Nossa quebrei, Senhora. né? Eu quebrei. Financeiramente... É o mínimo Não, limite do não, limite. não tinha, né? Então, assim, Gente. eu falei que eu abri a Cozinha em Saúde em 2010. Em 2014 eu abri a DD10, que é uma empresa de controle de pragas. Aham. Né? Então, por que eu abri a DD10? Eu começava A a... DD10 é sua? É. Eu vi outro dia a DD10. Sério? Eu ainda fiquei pensando, porque existia a DD Dream, né? Isso. Eu ainda fiquei pensando, Será? foi inteligente. Ah, é? Eu vi o que? Essa semana passada, em algum lugar. Você viu eu o carro vi. na rua ou não? Não sei se foi carro na rua, acho que eu vi na internet, Ah, alguma coisa. legal. Aí eu olhei e falei, foi inteligente, porque pegou o DD10 e ficou É, porque bacana. o que Olha, acontece? Fica na cabeça. Então, o que acontece? Isso. Na época que eu tinha a Cozinha em Saúde, a gente começa a indicar para os restaurantes, porque o nosso foco sempre foi restaurante. Aham. Pô, você precisa indicar uma empresa que faz dedetização e uma empresa que faz controle de controle de pragas e limpeza de caixa d'água. Cara, e daí você indicava a empresa tal, pô, doutor Rodrigo, aquela empresa que você indicou lá, vou te contar, não tá resolvendo o problema, né? Estamos com barata, estamos com corredor e tal, né? Ou então, pô, aquela empresa lá, né? Mesmo que faça um bom trabalho, você começa a perceber que você está indicando muita empresa de uma pessoa que você não conhece, né? Daí eu cheguei pro E Valdir... acaba sendo responsável. Acaba sendo Você responsável. tá indicando? Se der certo, a pessoa nem fala nada, mas se der errado, é você que eles vêm cobrar, É Sim. bem isso. né? Daí eu cheguei pro meu sócio em 2014 e falei, pô, Valdir, vamos abrir uma empresa de dedetização, né, cara? Pô, Rodrigo, é complicado, meu cara. Mas é complicado mesmo. Pô, é muita licença que tem que tirar, Cláudio. É muita Imagina. licença. Ah, é? Assim, Imagina. muita É licença. muita Na época da licença. professora Simone, eu acompanhei uma empresa que estava montando de dedetização. Quase fui É trabalhar muito, com ó, eles só lá. pra você mas, ter uma ideia, nossa, exatamente. Quando eu abri, eu fiquei É um ano com a empresa muita aberta, sem poder, com toda a documentação, com todo o espaço alugado, sem poder fazer dedetização, Nossa. porque eu não tinha o cadastro estadual da vigilância sanitária. Tava muito- providenciando. É muita burocracia. É muito, pra esse né? tipo de Bom, coisa. daí ela tá legalizada e tal. E com a Covid, né, eu comecei a indicar a minha empresa para fazer dedetização e limpeza de caixa d'água nos nossos clientes. Pô, se Claro. você vai indicar alguém, indica a sua. Claro. Né? E fica até, se você é meu consultor, você chega, eu tô lá no restaurante X, pô, Rodrigo, ó, eu vi uma barata no estoque, né? Você vai colocar no seu relatório que você vai passar pro dono da empresa, mas você, qual é o nosso foco? Você, como consultor, a gente tem um grupo de WhatsApp, ó, eu tô com barata aqui na padaria X. Às vezes a gente já tá sabendo, sem o cliente, e a gente já tá fazendo uma ação, entendeu? Muito Precisa nem rápido. incomodar Agiliza Exa- todo o Exato, processo, porque né? assim, o objetivo maior de você fazer um bom trabalho é nosso, que está Sim. dando a consultoria. Né? Os nossos Claro. próprios consultores, se você não está resolvendo, eles mesmos cobram da gente. Não precisa o dono da padaria ficar... Né? Se preocupa. Com certeza. se É. preocupar. Porque assim, o crime não é você ter a praga. Pode acontecer. O crime é você não combater a praga. crime é fechar os olhos pra praga. O crime é você Fechar dar o os nome olhos. para aquele roedor lá e falar que tudo bem, ele vem todo dia. Ai, tipo lembrei de uma Ratatouille, né? história. O crime não é você ter um rato. A O pessoa rato- tem tá. gente que dá nome pros ratos que cria dentro não, do não fala nada, viu? Esquece. Dá nome. Então, Dá, tem... não dá, você não tem ideia. Cria, tem nome. Não, isso daí é o fulano, não é. Você deve ter não, passado, porque- imagina quando você deve ter passado. Eu passei por isso uma vez e ri tanto. Tinha Não. nomes os roedores da pessoa. É complicado, né? Então a gente foi. E daí, o que acontece? Daí veio a Covid, né? A Cozinha em Saúde não tem o KNAI
para fazer esse tipo de trabalho, porque começou a vir muita demanda de implantação de... Vocês lembram disso, né? Sim. Hoje, se você tivesse que fazer uma live, você tinha que ter tapete na Normas entrada, sanitárias todas, Tyvek, É verdade, álcool, gente ventilação, porque fazer a tudo, sanitização de a gente fez, ambientes, né? Uhum. Era assim, né? Daí eu Verdade. comecei a me especializar nessa área, né? Chegaram para, pô, você faz sanitização de ambientes? Sim, eu sou a empresa mais especializada em fazer sanitização de ambientes. Nós estamos no Não, mercado desde sempre. mas você foi atrás e de Não, fato se sim, especializou. me especializei, E foi mesmo, né? é. A primeira coisa foi mudar, né? Porque a empresa era DD10, Solução em Controle de Pragas. Eu mudei a razão social, DD10, sanitização, eu mudei a razão social, Pra mudei o enquadrar, KNAI, voltar mais pra exatamente, Covid exato, também. né? Uhum. Daí começou a ter alguns eventos grandes, porque lembra que começou a liberar, tinha umas lives, né? umas lives que eram feitas que as pessoas entravam dentro do seu carro, lembra disso? Uhum, né? lembro. Sim, faziam testes No antes próprio de Allianz se Parque, juntar. né? Tinha Uhum. você entrava com o seu carro, você ia no verdade. show, É Ia no verdade. show você com o ficava carro, carro, exatamente, drive, né? Uma É stand-up, teve muito stand-up. Que a assim, pessoa no fica carro, dentro do carro. Oi, eu fui assistir um teatro do Pica-Pau Amarelo com a minha sobrinha, assim, dentro do carro. Isso, por Foi exemplo, em Barueri. daí, mas assim, você tinha que Foi. fazer toda a sanitização pro artista, né? Claro. Lá do local que o artista ia ficar, fazia 2 vezes por dia, dos banheiros, porque por mais que o pessoal ficava nos carros, tinha os de banheiro, né? Sim, Então a gente sim. plantava, ficava uma pessoa nossa, porque você não podia... Tudo isso era por protocolo do governo do estado. Sim. Você não podia deixar entrar 2 pessoas no banheiro de uma vez, entendeu? Um monte de coisa, né? Então, você faz... Sim, eu sou a pessoa mais especializada em fazer implementação de protocolos. Há anos. Eu faço isso desde 2010. Pode falar, tem até um artigo quase publicado já tô que nem pronto. tem o Teatro Liberdade, do Manuel, um grande abraço pra ele. Pô, durante toda a pandemia, assim que voltou, ele ficou com a gente lá, Cláudio, toda a sessão, a gente ficava fazendo controle de temperatura, acabava uma sessão, cara, é o Teatro Liberdade, né? Sim. Sim. Pô, saiu uma sessão, a gente fazia toda a sanitização do ambiente dele, tapetinho na entrada e tal. Daí a gente se especializou. Então, assim, eu não quebrei por conta que eu acabei migrando para essa área de nova implementação de oportunidade. protocolos, entendeu? A gente foi atrás e tal. Fizemos muito disso daí, muitas lives. É o que acabou Nando salvando, Reis, né? Salvou, não, Mas isso tirou aí um sabe o que é? A pouquinho. cabeça de empresário. Pô, Ver a oportunidade ali, vai. viu a vai. oportunidade. Tem um produto chama desinfetante natural, que ele é a base da casca da laranja. Aqueles biodigestores, tipo, né? Ele é um produto, ele que nem... Bioenzima, Que produto uma que coisa você assim, usa? Você pode usar produtos à base de amônia, né? Claro. Cloro e tal. Eu entrei em contato, chama desinfetante natural, a fábrica é em Itu. É um cheiro super agradável que fica no ambiente. Você pode passar na pele e tal, né? Então Não eu é comecei a tóxico. fazer... Não é tóxico. Legal. Por exemplo, durante a pandemia, os jogos, mesmo... Teve jogos de futebol, você lembra? Né? Sem público, tá? Mas era obrigado a fazer sanitização de vestiário. Era uma exigência da própria CBF também e da Federação Paulista. Então, era obrigado a fazer sanitização de vestiário de árbitros, né? Você Banco de podia fazer isso daí reserva. com cloro, com amônia. Não, formol, imagina, né? muito Imagina um formol no vestiário. Daí eu comecei a trabalhar também ótima ideia. não para o Allianz, mas para o Palmeiras. Claro, né? Então claro. tinha jogo do Palmeiras, né? O pessoal lá, né? A gente já tinha agenda, ia lá 5 horas antes, fazia a sanitização de vestiário do adversário e lacrava. Né? Do adversário você fazia? Fazia. E assim, isso era... Todas as equipes eram obrigadas Legal. a fazer. E é legal que a gente tinha um feedback, fala assim, pô, o produto que... Porque você... Imagina essa sala aqui é fechada. Você passar um produto aqui, você lacrar e a pessoa que entra são os jogadores daqui a pouco, né? Então, o pessoal falava que o cheiro que ficava lá no vestiário do Allianz era um cheiro muito legal, que era um cheiro de laranja. Que é esse desinfetante Desinfetante, natural. Legal. Gente, Então é legal que daí o pessoal de outros times, né, Bragantino e tal, queriam também. começaram a chamar a gente para fazer por conta, né? É um produto legal. com registro na Anvisa, você não podia simplesmente espremer uma laranjinha lá. A gente usava produto com registro na Anvisa. Mas né? foi um Tem que ser- diferencial.
Foi. Incrível. Foi. Não, mas né? é bem aquela frase batida, que é enquanto uns choram, outros vendem lenço. É, né? é, Foi exatamente, isso. né? Quando estava aquela pandemia, você achou o caminho Sim, que precisavam de você. sim, né? Daí a gente começou... Essa área de eventos é muito fechada, né? Então, quando você faz um bom trabalho, você atende bem... Pô, comecei a fazer no Rio de Janeiro também, a Arena Geonesse e tal. Né? Eu tive que montar uma equipe lá no Rio de Janeiro para fazer essa sanitização no Rio de Janeiro. Né? Olha. Porque assim, eu como controle de pragas, eu só posso trabalhar em São Paulo, porque a minha licença é estadual e o processo, o controle de pragas, ele tem leis, né? Mas para sanitização de ambientes, eu posso trabalhar, porque não tem que ser uma coisa estadual, né? Daí eu comecei a fazer bastante coisa no Rio de Janeiro. Montei uma equipe, que foi o pessoal que trabalhou comigo lá nos Jogos Olímpicos, né? Eu chamei até o Vinícius. Aqueles aí, que salvaram a pátria. Pô, Vinícius, você faz pra mim? Pô, doutor Rodrigo, claro, né? Então, ele foi meu braço lá no Rio de Janeiro. Então, vários eventos lá na Geonesse Arena, lá, tudo que era lá na Geonesse Arena, a gente fazia também, né? E assim a gente conseguiu aí, pelo menos, pagar o supermercado. Não foi fácil, né? E agora, graças a Deus, né, os eventos já voltaram com bastante coisa, né? Os clientes, os restaurantes, assim, não voltaram na totalidade porque muitos fecharam. Muitos fecharam. Quebraram, né? Quebraram. Né? Pessoal, não esquece de dar o like, hein? Ó, o peteleco lá no dedão pra gente é muito importante pra gente, tá? É legal, Rodrigo. E agora você tá com essas duas empresas. Sim. As duas empresas e agora voltou tudo, tá todo vapor de novo, né? Todo vapor. Qual que é o próximo evento grande que você vai fazer? Se você puder falar. Não, posso. Eu não sei como é que... chama Paramount e GRLS, né? Que vai ser lá no Tietê, eu fechei já com eles. Né? Carnaval de São Paulo, né? Carnaval de São Carnaval Paulo. de São Agora Paulo. vai ter o Carnaval de Fevereiro. Esse evento que eu falei vai ser em março. Fechei já também, graças a Deus, aí o Lollapalooza já para esse ano, né? Já estou fechando o Tomorrowland, que vai ser esse ano também. Fechei um evento legal agora, vai ser dia 25, não sei se passa antes ou depois, mas vai ser dia 25 de janeiro. Não sei se a live passa antes ou depois. Não sei se vai passar... Acho que vai passar depois. Será? Enfim. Duca, você tem ideia de quando que vai pro ar esse podcast aqui? Na próxima semana. Na sexta-feira que vem? Isso. Sexta-feira que vem, já vai. Então, mas aí já passou, que é quarta-feira, dia 25. Mas é um evento legal que eu fechei, vamos falar, né? Que é um evento que está entrando pro Guinness, que é o maior lanche do mundo. Né? A gente vai fazer um lanche lá, se eu não me engano, de 400 metros. Um lanche de mortadela. Caramba. Então tem todo um protocolo que está sendo seguido pelo Guinness, né? A gente está acompanhando, a gente está fazendo relatório. Desde esse momento aí, a gente está fazendo treinamento pessoal, porque é muita responsabilidade, né? Você demora muito tempo para fazer um sanduíche desse, não estraga, exato. Não? Então, a gente entra desde a seleção dos ingredientes, né? A gente está fazendo alguns testes, evitando colocar tudo que possa ser produtos perecíveis, né? A gente está indicando, enfim, né? A gente está aí com bastante coisa já. E é para comemorar o aniversário de São Paulo. Aniversário de São Paulo. E você tem ideia de qual que é o maior? Que esse daí vai ser o maior, né? Você tem ideia de qual que é o maior? Então, eu estava falando com a produção. Eu não tenho de cabeça aqui o tamanho do último, mas eles vão aumentar em 1 metro só. Pô, se vai aumentar, já vai fazer um trabalho, pô, aumenta 200 metros. Aumenta pelo menos uns 50 metros. Pô, você tá fazendo uma coisa que o outro vem logo e já bate, né? Pô, se já vai ter o trabalho todo, pô, aumenta 50 metros. 50 metros, acabou, né? Já tá fazendo. Ó, eu não sei qual é o anterior, mas eles estão quebrando em 1 metro só. Em 1 metro? O recorde. Mas não, e o anterior vai ficar doido da vida, né? Olhar 1 metro. Pô, por que eu não fiz 1 metro? Talvez se ele tivesse feito, a gente ia fazer 1 metro a mais. E você estava até me falando que ele vai ter todo um controle no servir, né? Não vai ser igual o que a gente tinha antes, o bolo lá do... Aquele bolo que a hora que levanta as cortinas... Não. Eles têm um cuidado pelo seguinte, né? Isso é uma coisa que a gente está implantando, né? Você tem que tomar cuidado, porque...
a hora que abrir o evento, o público não é aquela coisa assim, vamos pegar uma À não. vontade, né? Vai ter uma fila, o público não vai ter acesso aos lanches e vai ser servido tudo Vai ter Sim, gente servindo. organizado, não, claro. vai ter uma barreira, vai ser lá na Bienal, né? Bacana. Vai ser dentro da Bienal? Ou na Marquise? Não, lá no prédio mesmo. No prédio dentro da Bienal. Bienal. Exatamente. Mas né? acho que eles divulgam ainda, né? Sim, eles estão divulgando, sim, eles vão divulgar. Vixe, mas é melhor não divulgar Cara, muito, e- não. 400 metros, cada um pega o quê? Pega 10 centímetros? Não, então, os lanches, porque você tem uma série de imposições do Guinness, né? Porque vai ter uma pessoa do Guinness lá para estar certificando. Então, as baguetes, elas estão vindo de 40 metros, elas estão... 40 centímetros. 40 centímetros, desculpa. 40 centímetros. E eles estão cortando os lanches com 30 centímetros. Porque as pontas têm que ser corte reto. Tá. Né? Você não pode ter Pra os emendar uma bicos, na Pode outra, né? ter bico com Você não pode ter bico. Né? E outra coisa, essa emenda você não pode usar palito, você não pode usar algum creme lá que deliga, né? Ele tem que emendar direitinho, assim, né? Certo. Isso são cuidados que o Guinness exige, né? E até é engraçado, assim, que eu Peraí, 400 metros, 40 centímetros? Acho Nossa, que é 1000 É uma padaria que vai fazer tudo isso? É uma será? padaria. Nossa, É já uma padaria pensou? só. Nossa, Nossa. coisa pra E pra caramba. servir, eles não vão fatiar, eles vão pegar esses Então, centímetros. daí eles vão cortar 30 centímetros e essas baguetes de 30 centímetros eles vão cortar em 3 pedaços. Então, cada pedaço que vai servir vai ser lanche A de 10 largura de centímetros. uma Então baguete é normal. 10 centímetros. 10 centímetros. Ele não vai ser largão. Vai ser Não, só- é... É comprido. É a largura de um pão de metro, lembra? Aham, Aqueles sei. famosos nas festas aí. Então, 10 centímetros, 400 Tá vendo? metros vai dar... Não vou nem fazer, mas dá Dá pra gente alimentar pra uma... caramba, umas mas Não, quatro você mil sabe o que é pessoas. engraçado? Dá pra Eu não pôr posso comer. falar o recheio, tá? Eu não era posso falar. segredo do... Mas eu fiz algumas reuniões de alinhamento, né? Daí veio o recheio, né? Claro, eu só posso falar que vai ser de mortadela, Tá. tá? Porque é um evento, né? A patrocinadora é a mortadela, né? E daí o A Guinness... mortadela é bom que não é perecível. né? Daí o Guinness exige, assim, que tenha a mortadela, que é o principal, né? Porque é a patrocinadora, né? Ela que vai levar o nome. E tem que ter mais tantos ingredientes, molho, isso, aquilo e tal. Daí eu fiz a reunião com eles. Tá aqui, né? O lanche vai ter isso. O senhor tem alguma coisa para falar, doutor Rodrigo, né? Eu tenho. Esse lanche, esse recheio não tá aprovado. Como não? Não aprova. Mas lá no Por quê? Guinness que não vai rolar esse recheio porque aqui, não. você tem É que ter perecível. cuidados, né? É. Você, não... mas o que o senhor propõe? Daí fala, faça com isso. Eu vou te dar uma série de opções aqui, porque a gente tem que trabalhar na área de segurança dos alimentos, Com né? certeza. Daí eu comecei a falar das opções, assim, né, que eles poderiam fazer. Daí você só vê, assim, que o vídeo da pessoa lá que desligou, né? Falei, putz, acho que ela tá me o chefe de cozinha. Cara, como é que eu vou fazer um lanche com isso? Porque eu dei, né? Dali a pouco ela ligou. Tá bom, a gente vai tentar. Porque imagina, se fizer de presunto, por Não exemplo, pode. estraga, Não, né? estraga, Tem que né? ser coisa Queijo defumada. Os molhos, né? Os molhos são altamente E, perecíveis, imagina. Cláudio, Imagina, eu pode dei, ficar assim, exposto. O que o Sidney falou, tempo de fazer, tempo de exposição, fotografar, Exato. distribuir. Exato, Distribuir, exatamente. Quanto vai? Exato. É. É uma corrida Umas 6 contra o horas tempo. ou mais. Exatamente, né? Daí eu só dei opções para ela, assim, né? Eu já sabia que isso ia rolar, porque eu peguei esse antes, né? Recebi por e-mail. Eu dei opções de produtos que na prateleira, por exemplo, quando você vai comprar num supermercado, você não compra na geladeira, né? Daí eu dei algumas... É que eu não posso falar aqui, né? E daí ontem, né? Eu fui fazer... Eles foram montar... Protótipo. Um protótipo. Pequeno. Né? Fazer o Eles teste. estão muito empenhados. Tá sendo muito legal, né? Legal. E, cara, ficou uma delícia. Gostoso, ficou uma delícia, meu. Putz, como ficou Olha lá o bom. spoiler, eu vou tá na uma fila lá, delícia, então. gente. Pô, como ficou bom. Ficou Legal, muito hein? bom. Cara, ficou uma delícia. Putz, vai ser um sucesso. Vai ser Que legal. bacana, hein? Vai ser legal. Legal. É claro, toda a ideia é deles, né? Eu dei 30 opções para eles. Mas né? você vê que eles dá pra juntaram se as opções. adequar, dá pra fazer Sim, diferente sim, e sim. conseguir. E eles, com a equipe de engenheiro de alimentos deles Então, lá, né? Eles fizeram um lanche maravilhoso. Nossa Senhora. Você está falando não condenar, de ir contra. Aconteceu alguma vez algum BO assim que você tivesse que condenar, que tivesse... Acontece sempre, claro. Acontece? Não é evento, porque assim,
chega lá e uma Tá energia... inadequado. Não, acabou a energia. Acontece. A gente condena, a gente condena. Sim. A gente tem carta branca. A gente tem, Uhum. uma das coisas quando você fecha um evento é você ter carta branca para fazer. Você é uma autoridade sanitária naquele evento. Entendeu? Se o parceiro tiver que jogar 500 quilos de hambúrguer, ele vai jogar. Tá? Ele não vai sair de lá. Isso está em contrato com eles. Entendeu? E ele vai ter mal de suar, né? Você sabe. Vai. Mas melhor que ter um surto Mas de é doença. melhor do que ele ter. É Imagina. melhor a gente. Primeiro, assim, quando a gente está no evento, a gente fala assim, que a produção às vezes acha que é para não ter problema com vigilância sanitária. Mas a gente já conseguiu colocar na cabeça deles que o problema que você vai ter não é com a vigilância sanitária, é com o seu público. Sim. Né? Você não tem que se preocupar Exato. com vigilância sanitária. Imagina, aparece, por exemplo... A vigilância sanitária é um amigo, não é um inimigo. Exatamente. Aparece num evento grande, vai aparecer na televisão que não sei quantas Então, pessoas se imagina. intoxicaram, não sei quantas no hospital, acabou o evento. Acabou. No ano que vem não tem mais. Sem dúvida Não nenhuma. tem mais. Né? E assim, hoje com as redes sociais, Vixe, você rapaz. faz Espalha. você fotografa alguma coisa errada, Uhum. você, depois de uma hora tá com o cara faz 1 milhão de vídeo. publicações. O cara né? faz um vídeo dele na privada pra falar que ele tá passando mal. É assim. Exato, né? E aí vai aparecer em tudo Então, que é as lugar. redes sociais têm isso, né? Ela te leva para cima, mas ela te leva para baixo também, né? Então, você Sim. não pode ter o seu nome envolvido em qualquer tipo de problema, Sim. né? É muito sério. Então, a gente está lá não para adequar o evento às normas sanitárias. Você está lá para adequar o evento... Não, mas eu imagino o cara, né? Chegar e falar, você vai ter que jogar essa salsicha fora. O cara fica desesperado, né? Fica desesperado. Mas ele entende. Mas ele entende. Ele entende. Você sabe também porque ele entende? A gente, olha, você vai jogar agora, né? Tem sempre aquele, eu não vou jogar. Tá bom, a gente chama a produção. O próximo ano ele não faz mais evento. Entende. É. Ele vai Entendeu? cortar. Jogou. Entendeu? Porque... Acho que isso no final acaba criando até uma facilidade para vocês nessa negociação, né? Porque ele responde a um terceiro, né? Acho que E outra, a pessoa não chega lá sem saber, tá? Então, Sim. todo evento que a gente faz parte, inclusive dos documentos que a gente manda para a vigilância sanitária, um treinamento. E a gente realmente dá treinamento. Então, a gente não vai chegar lá e falar, poxa, você está com pano de algodão. Eu não sabia. Não, você participou do treinamento. Você, inclusive... E a gente faz realmente o treinamento. A sua lixeira não é com tampa de pedal. Eu não sabia. Não, você sabia. Então, a pessoa não chega lá sem saber. Entendeu? Verdade. Então, isso facilita muito. É E aquela coisa fácil do lidar preventivo. com esse público, lidar com esse pessoal? É fácil, por exemplo, você fala, tem que ser assim, eles vão e fazem. Porque eu acho que são sempre os mesmos, né? Repete muito. Os Repete 80% muito. são os mesmos. Então, essa área de eventos, ela acaba... os bons permanecem, né? Os bons, Aí eu fica digo, um os negócio parceiros. fechado. Né? Os O parceiros. cara que vende o cachorro-quente no Lollapalooza é o mesmo que vende, não é isso? No Tomorrowland. Acaba sendo, porque a partir do momento... Porque todo Você mundo confia quer... no cara. Exatamente. Exato, né? Porque o cara que é ruim é descartado. Exato. né? Perde. Exatamente. Acho que é isso. É isso mesmo. legal. Não, um evento que a gente faz também bem bacana já há bastante tempo é o Oktoberfest. né? Que é um Lá evento- em Blumenau? Não, esse aqui achei em que São era Paulo. outro. Eu participei aqui, acho que em 2019. O ano passado foi lá no Ibirapuera, lá no o salão pequeno lá, né? Tá. A gente fez também o festival de Natal, que foi lá no Vila Lobos, né? Que foi o ano retrasado, esse ano não teve, mas é um evento que está bem forte aqui na cidade de São Paulo. É o Oktoberfest. A gente Caiu faz nas também. Eu não graças sabia que do estava tão pessoal. forte assim, não. Não, é legal e é bacana, viu? É legal Mas eu mesmo. não vou, eu vou lá de Blumenau. você Meu é filho, chique, né? meu Você é filho chique. tá morando do lado. É mesmo. Tá. Eu fui Então, num daqui tá no fácil. Jockey, quando foi no Jockey. E a gente fez. Tava fez. muito É. legal. Não tava legal? Tava. Roda gigante, Isso, né? roda Tinha gigante. A Tender Beer lá que chama, Isso, né? tinha comida lá dentro, servida dentro do Isso. galpão e tinha alguns quiosquinhos, né, de algumas coisas outras lá fora. Excelente. Isso. Foi muito legal. O ano passado foi lá no Ibirapuera, lá no ginásio. O ano retrasado foi num terreno em frente à Globo, lá, um espaço... Era um terreno que estava meio que vazio, né? Ah, Eles locaram e fizeram um evento lá no... E você tem acesso aos cantores, assim, o pessoal? Então, Cláudio, eu que nem... não dá nem tempo. Não, assim, que nem Lollapalooza, né? A gente cuida do catering artístico, tudo,
né? A gente tem acesso, tá. né? Inclusive... Não dá pra tietar os caras? A gente não faz isso. Não, a mas gente, daria. Dá, a gente vê os caras. Do lado, assim, perto? Esse último Você tá que eu fiz o junto ali protocolo. perto, né? Mas Esse você não último pode... que teve o protocolo da Covid, né? Então, eu deixei o Valdir cuidando mais da área de alimentos, né? Porque eu não podia falar, Valdir, esse daqui eu tô com alimentos e tô com os protocolos de Covid. E um dos protocolos era fazer exame de Covid, porque o artista precisava desse documento, porque ele ia sair daqui e ia pegar aéreo. Então, um dos nossos protocolos era fazer o teste de Covid nos artistas. Então, eu fiquei doidão, fiquei mesmo. Então, uma das coisas era, então, eu chegava lá, Miley Cyrus, né? Eu entrava eu levava a enfermeira lá, eu aqui, a Miley Cyrus aqui, e enfiava, né? Enfiava o cotonete lá, entendeu? Então, eu tive acesso a todos os artistas, porque eu fiz o teste de Covid em todos. Não tirou nenhuma fotinho assim? Não pode. Não é que não pode, você não sente nem vontade, não sei, cara. É tanta, pô, você tá lá, vai, porque o artista já tá chamando lá, ao mesmo tempo. O artista chegou, ele tem 10 minutos pra ficar lá, pra fazer o teste, e tem que correr lá pro outro, lá, porque os palcos são longe um do outro. Tá. Tipo, é 1 quilômetro. É assim? Por trás, é 1 também quilômetro. pra não misturar o som, né? Não, tem um carrinho. Tem um carrinho? Aqueles carrinhos de golfe lá, né? De golfe? Legal. Porque todo o evento, ele tem uma área de serviço. Qual que é esse Interlagos? Não tinha um que era Interlagos? É o Lollapalooza. O Lollapalooza. Esse daí. E esse que é longe um do outro? Muito. Senão mistura o som, né? Você nem escuta são 5 palcos, né? E o artista chega, ele vai para aquele palco. Olha, chegou o artista tal, tem que correr lá fazer. Porque esse teste, primeiro que faz parte dos protocolos que a gente está fazendo, ele vai precisar desse documento para pegar avião. Ele não vai sair de lá e ir para um hospital, fazer o teste, entendeu? Senão ele não consegue embarcar. Daí a gente tinha que fazer do artista e de toda a equipe do artista. Eu fiquei retido no México porque eu não tinha. Precisava, né? Fiquei retido Mas você não ia tietar alguns? Ai, gente. Não ia? Tem que controlar, não pode. Tem que ter cara de pau. Não. Numa hora dessa tem que ter mas cara de pau. Mas a gente fica que nem... Teve o Ed Sheeran, né? No Alice. Eu sou muito fã dele. Esse cara é legal. Legal, hein? Pô, daí eu cheguei lá... Fica ali se fui lá fazer a vistoria lá no catering, né, artístico, né? Cheguei lá... Pô, ele tava jantando lá, né? Putz, vontade de tirar uma foto com ele. Não tirei. Não tirou. Não pode, cara. Não pode. Você fica fazendo relatório assim, né? Fica olhando. É um olho no peixe e outro lugar. Legal, né? É um cara que eu... Se ele me chamasse... Pô, será que ele quer tirar? Será que ele vai mesmo sem pedir a tietagem é uma experiência bacana. Será que ele quer tirar uma foto comigo? Eu tiro. Se ele pedir... Você gostaria de tirar uma foto? Que bacana. Mas a gente vê umas bandas antigas aí de rock aí... Iron Maiden, a gente vê direto. Eu acho que a gente em trabalho é outra postura, né? Não pode. Eu não sei, eu tenho... Tem um show no Allianz agora, muito cheio, né? Sempre todos os shows lá tá cheio, né? Impressionante. Tem um que vai ter agora, né? Que o César vai. Vai ter Backstreet Boys, 27 e 28. Será que é esse? No Allianz Não, acho que então você faz todo um show. Sim, jogos e shows. Jogos e shows. Não precisam te contratar, já é uma coisa fixa. Já é contrato. Tá. Já envolve todos os eventos que eles programaram. Você já faz parte jogos lá e shows, sim. Legal. E é um dos lugares que mais faz show atualmente. Demais, né? Nossa, tá com uma agenda aí, né? Programada para... Sim. É que o local, né? Eles gostam muito da acústica, né? Boa. Mas a localização é boa também, né? Bem central ali, né? Ajuda, né? Ajuda verdade. Bastante, né? Mas eu acho que essa de Santos vai ser uma grande sacada, viu? Tem uma baixada ali. Vai ser legal, né? Não tem nada ao redor nesse... E assim, é muita população. Perfil. Santos é muito grande. Não, e gente vai daqui pra lá. Vai muita gente, perto, vai ter show né? lá. Hoje você desce pela Imigrantes. Mas nem precisa. Uma cidade, você pega ali toda a Baixada, lá da Praia Grande, Guarujá, mesmo... Pega muita gente, né? Pega muita gente. Né? Não, mas vai ter um show bom lá... Tenho certeza que o povo daqui de São Paulo desce. Desce. Descem para assistir jogos, imagina os shows. Às vezes demora para vir mais da minha casa para o Ibra do que daqui para Santos.
Se bobear. Verdade. E o público exige, né? Tá cada vez mais, né? Eu acho que realmente essas arenas novas, né? Não só em São Paulo como do Allianz, mas no Brasil todo, né? Por conta da Copa inaugural, né? Isso foi um diferencial, né? O público quer ir, ele quer usar um banheiro de qualidade, ele quer ter, né? Uma alimentação de né? qualidade, uma coisa Sentar legal, num banco. verdade. Tá num banco, é isso. Antes a gente ia no estádio, era cimentão, levava até um jornal para não Ah, sentar. A gente Já fui levava o estádio jornal com e sentava no dentro jornal. do tênis, Sentava no assim. jornal. Sentava no jornal. Mas Depois esquentar saia os com as pés. notícias grudadas atrás. Isso. Eu tava assistindo, você falou Já isso, fui eu tava criança, assistindo o jogo meu pai. da Copa São Paulo ontem, eu tava com o Rafael, eu falei, nossa, esse estádio não tem assento. Era um estádio, não sei se é o... Bruno José. Acho que é o Bruno José Daniel que tá... É. Nossa, esse estádio eles sentam direto na arquibancada no chão. Eu olhei assim, Sentou. sempre foi assim. Trouxe o jornal? Caramba, né? E no Nossa. Maracanã, eu acho que ficava uma galera de pé, sabia? Não, no Era Pacaembu- geral, né? No Pacaembu tinha geral. No O tobogã, né? Não era o tobogã? Não, o que tobogã chamava? fica sentado, Não, mas o então pessoal era o ficava geral, em era volta do geral, alambrado. é. Agora não tem mais, né? Tiraram Não, né? essa geral. Tiraram. Não, dava acidente pra caramba, né? Então, mas no Maracanã tinha um pessoal que ficava como se fosse uma prainha assim, ficava tudo de pé ali. Olha que É doideira. geral mesmo. Tá vendo? É, Olha. E a mudou gente um pouco, participou né? de tudo isso. Ixi. Mas as coisas estão evoluindo muito rápido, né, Cláudio? Nossa, É. não tem, né? Mas A tem gente coisa que é melhorou. mais confortável, né? Você fala de evolução. Pô, eu me formei em 94, eu fiz o meu trabalho de datilografia, cara. Eu também. Cara, Eu me mas formei não em faz 92, muito tempo, eu fiz, meu. não, Eu faz pouco fiz isso em tempo. 94. Eu fiz errava uma folha e tinha que começar do zero. Não, eu tinha que pedir trabalho, eu até falei num outro podcast isso. A gente pedia um trabalho, demorava uma semana pra chegar. Na biblioteca da faculdade? É. Nossa, Não, Você você ia tava lá, no final da demorava folha, uma você semana. batia uma coisa errada, tinha que começar a folha de novo. Não Nossa. podia passar branquinho. Não podia. Não tinha Não, isso, não. Pô, pra você fazer correção, você tinha que escrever tudo de novo, cara. Pô, fala sério. Hoje você vai lá no Word, o pessoal Caramba. reclama, né? Ah, eu tenho que usar o Word. Pô, meu. Você vai lá no Word, apaga na hora, arruma. Eu já peguei o computador que tinha 20 minutos pra ligar. Você ligava e ia brincar. Ia lá. Caramba. Depois voltava meia hora depois, aí tava Windows pronto pra 5. você usar. Windows 95. Pô, o Windows trabalho, 95. quando eu fiz a pausa em 2003, meu, putz, a internet era aquela... Isso, a discada. Gente do céu. O Wix. Esse eu lembro. O Wix. Não, Isso. isso são 10 anos. É, 10 10 anos. anos de... É. É muito... Não, 2003. Então... Não, 20. não, 2020 anos, 20 anos. É isso, 20 anos. É, atrás. verdade. Não, a gente não precisa ir longe. O iPhone é de 2007. O primeiro smartphone primeiro. sem tecla é de Eu lembro 2007. que a gente tinha Anfivete. A gente tinha Fivete, É. que a A Solange Solange veio veio A com o associação. iPhone, com o iPhone. que né? nem existia no Brasil, né? Eu Não. tinha aquele StarTAC, né? Da StarTAC. Você abria assim, nossa Eu me senhora. achava o máximo. Colocava Eu abria aqui com uma no mão cinto. só. É, então, Colocava chique. no cinto É. e o bip. Era Bip. chique, hein? É. Era chique daquele. Eu lembro até hoje, 55340737, era o número do meu bip. Código era 402-1069. Nossa, vida. Falando até em inovação e tal, como que vocês foram adequando? Porque hoje deve ser tudo virtual, tudo em... Pô, legal você falar isso. Porque antigamente era tudo em planilha, né? Quando eu comecei a fazer o trabalho, eu tinha uns relatórios, né, que tinha uma folha e era uma folha carbonada, né? A própria folha era carbonada, né? Você não precisava pôr no carbono, Tá, assim, né? Sim. que aí uma via só. Daí você colocava o nome do cliente e tal. Certo. Acabava o relatório, o cliente assinava, você dava a primeira e a segunda ficava pra gente. Daí em 2014 eu consegui desenvolver, comprei um aplicativo, uma pessoa da Bahia lá que desenvolveu pra mim, e que eu tô usando até Olha. dezembro de 2022, porque esse cara sumiu. O aplicativo é muito bom, mas ele não Nossa. roda mais. Ele não roda mais Tá, nesses não é aparelhos novos, compatível, né? Não é. Uhum. Daí, já pensando nisso, em julho do ano passado, eu consegui desenvolver agora um novo aplicativo. Tô começando a usar ele agora em janeiro de 2023. Então, a gente ainda está testando, assim, porque você estava Tem um testando tema assim... de doutorado aí, ó. É verdade. Porque você Olha testa aí. assim, né? A partir do momento que você fala para os consultores, porque Certo. você pega, testa, né? Vê aí, ninguém testa, né? Não. Você tá no zero funcionando, ninguém testa. Então, agora em janeiro de 2023, pô, eu tô pedindo para eles testarem há 6 meses, né? Eu bloqueei o e-mail de envio do relatório antigo.
né? Daí chegou dia 4 de janeiro, meu aplicativo não tá funcionando, você percebe que eles começaram a testar, porque é o teste, né? Gente, tá dando pau. Meu, vocês tiveram 6 meses pra... Testar né? nada. Ninguém, né? Como é que faz pra envio, Daya? Então, eu tô tendo problemas com isso, mas agora já tá andando, porque todos eles tiveram que usar. E eles têm o quê? Um tablet? É um celular mesmo. Um celular. É um celular, o próprio né? celular você é um próprio consegue... celular, né? Eu Legal. comprei celular para eles e dei um aparelho para eles. Bacana, hein? Tem uns que não quiseram que usam o próprio celular, Sim, né? Mas, enfim. E esse aplicativo é legal porque tem uma página web que o outro não tinha, que nem você tá na sua empresa. Então, você tem um login, né? Uma senha. E todos os seus documentos obrigatórios da sua empresa, isso é legal, ficam nessa página web. Então, chegou uma fiscalização, você tem lá os relatórios e você tem a opção. Nossa, que facilidade. Então, lá tem o seu manual de boas práticas, tem os ASUS, tem os POPs, tem o certificado de dedetização, tem... Então, não tem aquela história, Sim. meu Deus do céu, a vigilância sanitária chegou, Onde cadê eu os coloquei? documentos? Não, tá aqui, ó. Você consegue exportar Entra tudo aí, e já entra apresentar. aí. Então, os nossos consultores estão fazendo essa assunção de documentos. A gente ensinou os proprietários, os gerentes também fazerem isso daí, porque eles podem fazer isso também, né? Então, cadê? Tá na web. Tá lá. Tudo que você... É o CLCB, dos bombeiros. O dono né? do restaurante tem isso e os ele- seus consultores têm isso e a tua empresa tem isso. Isso. Então, eu não preciso pedir para os meus consultores fazerem a assunção de documentos lá. Então, eu ensino os proprietários a fazer os documentos lá. Eles podem colocar o documento que eles quiserem lá, que seja Nossa, pertinente. ficou bem né? mais Então, fácil de ficou acessar. fácil. Então, puxa vida, cadê os ASUS? Cadê o manual de boas práticas? Cadê os POPs? Nossa. Cadê... É uma coisa também Facilita E não que tem, ninguém tem. E não tem desculpa mais, né? Não tem É desculpa. porque eu até te perguntei isso, porque eu numa época, eu trabalhei aí com fiscalização de feiras e a gente usava esse carbonado e chegava Exato. para pedir documentação, não tinha. Aí você ficava, eu vou ficar aqui quantas horas esperando então... a pessoa levando. Aí você isso desistia. é legal, Mas porque... é o diferencial da tua empresa. Nossa, é Ninguém tem incrível. isso Então, aí, é incrível ninguém esse tem. trabalho. É uma Nossa. coisa que eu pedi, demorou bastante, deu bastante trabalho, ficou caro, porque tudo que é bom é caro, né? Não tem Sim, jeito, sim. né? Ficou caro. Mas as vigilâncias podem fazer uso desse... Exatamente. Chegou Né? a fiscalização, entra na web aí, assim, Exato. tá tudo lá. E outra coisa, você sabe o Nossa, que é fantástico. legal também? Eu consigo entrar no restaurante do Sidney aqui e falar pro consultor, ô Thaís, por que não tá com o manual de boas práticas aqui? Porque eles não têm. Então vamos desenvolver o manual de boas práticas. Eles têm, mas tá... Então eu consigo ver os documentos da que tá empresa dele, se faltando. tá atrasado, certificado de precisa limpeza de caixa resolver. d'água. Nossa, não facilita tem. demais. Pô, eu vou oferecer um certificado de limpeza Aí você de já oferece. eu vou oferecer uma limpeza de caixa d'água aqui, porque o restaurante do Nossa, ideia Sidney tá com, fantástica. entendeu? Então eu consigo lá do meu escritório acompanhar Então, todos os documentos obrigatórios. Ou então eu entro lá, não tem nenhum documento lá no site do restaurante dele. Eu chego lá pro consultor, Cláudio, por que você não fez a assunção dos documentos? Entendeu? Eu consigo do meu escritório, porque antes eu tinha que ir até lá. Claro. Pô, cadê seus documentos? Não tem. Pô, como não tem? Você tem, né? Você não tem CMVS, que é o Cadastro Municipal da Vigilância Sanitária? Não, então vamos tirar. Porque a hora que a Vigilância Sanitária chega, ela pede tudo isso. Exato. Entendeu? Exato. E aí tá tudo Nossa. lá agora. Eu consigo Como é que- eu consigo acompanhar. Como é que o Incrível. pessoal te encontra? Como é que encontra a Cozinha em Saúde? Então, nós e a temos o DD10? site, cozinhasaude.com.br e dd10.com.br. A gente está que ativando bacana. o Instagram também, temos também Instagram também. Instagram Mas, qual que é? então, a gente está, Montando. por enquanto é pelo site, cozinhasaude.com.br e o site O e-saúde é aí mesmo, é, não é o aquele... não é o e-comercial, Tá. Tá. tá bom? Cozinhaesaude.com.br, dd10.com.br. .com.br. DD10 é o 10 mesmo. É DDDEZ. Tá. Sim. DD10 escrito. Escrito. Tá. Uhum. Bom, eu queria agradecer você aqui. Eu sei que você... Já acabou? Foi rápido. Mas dava pra conversar mais uma ou duas Gente, dá horas. pra ficar o dia inteiro aqui Dá papeando com ele. Mas eu sei que você é super ocupado. Eu queria agradecer por você a ter gente arrumado que um agradece tempo para o vir convite. aqui. Sim. Né? A gente já tinha falado pro Cláudio faz tempo, né, Cláudio?
Então, queria agradecer muito você ter arrumado esse tempo e estar aqui com a gente. E queria tá? disponibilizar, se tiver alguém assistindo aí que quer participar, quer entender um pouco mais, entre em contato aí também. Legal. Com a Pelo gente. Cozinha e Saúde mesmo. Exatamente, Tá, né? legal. Isso é importante dar, porque assim, eu penso muito, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer essa área. Eu fui desbravando, né? Eu fui apanhando, aprendendo. Porque assim, você fala com a população acha que veterinário é aquele que cuida de cachorro. Isso. Não sabe o resto. Tanto que estão querendo tirar diploma de veterinário. Você viu? Que absurdo. Que absurdo. Pode, né? Não faz a menor ideia. É uma visão do que muito restrita do veterinário. Aonde que veterinário trabalha. É bem legal a gente você ter vindo aqui. Não, mas uma coisa é você cuidar ali de 30 pessoas. Outra coisa é cuidar da saúde de 30 mil pessoas. Nossa, a responsabilidade é muito grande. muito grande. É legal. Muito legal. Então, legal, Parabéns. Rodrigo. Muito obrigado. Pô, agradeço aí. Nossa, Cláudio. Legal, Cláudio. Obrigado, Thaís. Foi Bacana. incrível. Muito Pessoal bom. que ficou até agora aqui com a gente, muito obrigado. Não esqueçam de dar o like pra gente. O like é super importante. Se não se inscreveu, compartilhe. Isso, boa. A Thaís sempre me lembra do compartilhe. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Não se esqueça que a gente tem o Cortes do Ibratalks também. Então são 2 canais, o Ibratalks e o Cortes do Ibratalks. No Cortes do Ibratalks a gente vai colocar partes desse nosso bate-papo aqui. Tá bom? Então até mais, gente. Ativa Bacana. o sininho. Valeu, pessoal. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.